Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça, um podcast que está firme no propósito de falar sobre a graça de Deus. Aí a graça de Deus é em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Então fica com a gente até o final. E você já conhece o rolê da internet. Se inscreve no canal pra você saber. Toda segunda tem um episódio novo. Ou quase toda segunda. Mas aí você vai poder saber se você colocar aí as notificações. E você pode divulgar também. Divulga o link, divulga o episódio, comenta. Participa desse projeto aí. A ideia é falar sobre a graça de Deus. E a gente vai assim até o fim. Valeu? Segue a vinheta aí e vem comigo. E hoje, para você que está nos acompanhando aqui, eu recebo aqui, tenho a alegria de receber o pastor Luiz Cláudio. É isso aí, Fala, Haroldo. Claudinho. Graça e paz, né? Graça é a e graça. paz, né? Amém, é graça. A e graça paz que nos também. alcança, que nos busca, que nos orienta. Ô, rapaz, você sabe, você conhece o pastor Jouma? Missionário entre os árabes lá e tal? Conheço. Bem, ele tava no Radical, não tava? Tava. Uma vez ele foi pregar na igreja e falou, sabe por que eu cumprimento as pessoas falando graça e paz? E tem alguns que falam paz e graça, e tá tudo bem, mas eu faço isso porque eu acho que a gente só pode encontrar paz depois que a gente encontra a graça. Eu falei, sensacional. A paz de Jesus, a paz que o mundo não tem, né? Porque o mundo ele tem uma compreensão diferente de paz, né? Exato. Mas ele quis dizer a paz verdadeira, né? A verdadeira paz só através da graça. Só depois conhece então, a graça. Depois disso, eu já tinha o hábito de cumprimentar, saudar a igreja com graça e paz, né? Aí agora, com uma fundamentação teológica. Então a graça e paz, meu povo, Graça que tá vendo aí a gente aí no podcast aí. Claudinho, uma alegria te receber, meu irmão. Obrigado por ter atravessado a cidade aí pra gente estar junto. Faz tempo que era pra você vir. O Charuê, que foi nosso episódio 3 ou 4 aqui, ele já tinha te indicado. Mas, meus irmãos, o Claudinho, ele também tem o seu trabalho, né? Não é todo mundo que consegue estar aqui segunda à tarde, quando a gente grava. Mas, graças a Deus, ele tirou férias lá no trabalho. Quando eu fiquei sabendo, já chamei rapidinho, que é pra garantir esse episódio. Então, obrigado, irmão, por ter deixado tudo pra poder estar aqui com a gente. O prazer é meu, né? Tá aqui com o Haroldo, que é um amigão. Amigão mesmo. Antes do Haroldo se tornar pastor, Haroldo já era amigo do Claudinho, que também se tornou pastor agora. Agora é muito pastor por metro quadrado nesse estúdio aqui. Estar com o pastor Haroldo é estar em família, né? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, Claudinho. E vamos falar da graça de Deus. Bora falar. Essa é a proposta, essa é a ideia. Então eu queria que você compartilhasse com a gente qual que é o seu entendimento da graça de Deus. Você é pastor de igreja, já a gente vai falar sobre isso. Tá até com a camisa aí, Igreja Batista Parque de Taipas. E aí chegou uma pessoa lá pela primeira vez, falou, pastor, eu vi um episódio lá, um podcast, Segunda de Graça e tal. Mas o que é graça? Graça de Deus, o que é? Graça de Deus não é a minha tia, né? Tia Graça. Tia Graça. A graça de Deus, ela tem um entendimento meio diferente do que as pessoas pensam de graça hoje em dia, né? A graça de Deus, para entender a graça, a gente precisa entender a questão da nova aliança. Tá. A aliança, ela tem dois tipos de aliança. Uma aliança condicional e uma aliança incondicional. Tá. O que é a aliança incondicional? É aquilo que não tem condição, você não precisa fazer nada para conseguir. E tem a aliança que é condicional. E a questão da aliança condicional foi que Deus fez com Moisés lá, né? Quando ele fez o decálogo lá e tal. E fez legal que você já tá trazendo uma perspectiva como era a antiga e agora como é a nova. Boa. Pra entender o que é graça. Então o que acontece? Quando teve a lei, baseado na lei, logo de cara os nossos irmãos abençoados não conseguiram. Por quê? Porque Deus deu os 10 mandamentos. E quando Moisés ainda estava lá no monte, o povo já estava adorando o bezerro de ouro. Impressionante. Então, que era uma aliança condicional. Então, eles já quebraram a condicional ali. Então, toda a história de Deus se relacionando com o homem, quando se trata de uma aliança com condição, e a condição é que o homem não adora imagem, que o homem não transgride os planos de Deus, a vontade de Deus, né?
Então, além dos 10 mandamentos, depois tinha aquelas outras 613 lá, leis, né? Que os caras tinham que seguir à risca. Sim. Então, o homem nunca conseguiu cumprir isso daí. Mas aí tinha uma aliança que era incondicional, que ele fez com Abraão lá, né, em Gênesis capítulo 12 lá, que falou, ó, através de você será bendita todas as famílias da terra. Essa aí é uma aliança incondicional. Por que incondicional? Porque não depende do homem, só depende de Deus. Não tem nada que o homem possa fazer. Não tem. Então o homem não consegue se manter quando tem condição, porque o homem é falho e pecador. Depois da queda, a gente vai ver lá em Gênesis 8, né? Fala assim, ó, o homem agora é totalmente inclinado para o mal. Nós não temos nada em nós que pode e tem condições de nos levar a Deus pelo nosso próprio mérito. Então, o que acontece? Então, como o homem não consegue se chegar a Deus, como o homem é impossibilitado de chegar a Deus, e tudo que o homem faz é pro mal, e distancia ele de Deus... Ele tá morto, né? Tá nos morto pecados. espiritualmente. O que Deus fez na sua bondade e misericórdia? Ele, sabendo que o homem não chega até ele se fez homem e se chegou até o homem. Glória a Deus. Então Deus, com toda a sua soberania, graça, majestade, reduziu a forma humana e assumiu a forma de homem. E agora ele veio buscar o homem perdido. Já que o homem perdido não consegue se chegar a ele, o seu plano de graça que ele fez lá em Abraão, essa aliança que é incondicional, que não depende do homem, se materializou em Cristo, na nova aliança, quando ele consumou na cruz do Calvário, né? Amém. Então, o meu entendimento de graça é isso. É Deus se manifestando de forma amorosa, bondosa e soberana para resgatar o homem que era caído. Que estava perdido. Veio salvar o que estava perdido, né? Isso. A gente já falou sobre isso aqui, que a ideia é assim, não é de graça. Teve um preço. Teve. O preço foi altíssimo. Ponto de Deus se fazer Emanuel, né? Deus conosco, para vir, e aí Jesus sem pecado, morrer sem pecado, ressuscitar, vencer a morte, para ser o primogênito nessa história toda, para que a gente possa, através agora dessa graça, que a gente não só não merece, como não tem como alcançar por meios humanos, chegasse até nós. Isso é maravilhoso, né, Claudinho? O amor de Deus nos constrange demais, né, cara? Não, e quando você recebe a graça de Deus, o primeiro momento você acha que é maravilhoso. Fala, agora eu consegui achar o caminho, né? E quando você começa a estudar mais sobre o assunto da graça e você vai ficando mais maduro da fé, você vai falar assim, olha, eu não consegui encontrar o caminho. Eu fui encontrado no meu caminho. E tirado do meu caminho, colocado no verdadeiro caminho, né? Mesmo que a gente não entre nas questões teológicas, né, dos pensamentos e entendimentos, uma vez eu vi o Augusto Nicodemos falar o quê, né, para conciliar essa ideia, né? A gente ouve Jesus falando assim, olha, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, né, que eu vos aliviarei. Ok, então você ouve esse convite, você fala, pô, realmente, tô cansado, tô sobrecarregado, tô errado, tô com pecado, tô todo torto, eu vou para Jesus. Aí você vai. E aí você fala, cara, o que aconteceu? Não, eu entreguei minha vida para Jesus, glória a Deus. Aí ele falou, é como se você entrasse numa porta escrito, vinde a mim. E aí você entra. Aí quando você entra por essa porta e olha para trás, aí tem uma placa do lado de dentro dizendo assim, ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. É verdade. Aí você fala, eu fui porque eu quis, mas pensando bem, né? Conhecendo mais, estudando mais, cara, foi o Senhor que me trouxe. Eu não tinha condições de vir sozinho. É verdade. E a Bíblia, ela é extraordinária porque ela traz esses dois pontos, né? Ele mostra o caminho, ele mostra a atitude, parece que mostrando, olha, direcionando o homem para uma atitude humana. E depois você vê que tem um Deus soberano sobre tudo isso aí, que controla e rege toda a história de toda a humanidade, né? Cara, isso nos traz uma paz, mano. De verdade, de saber que não é o nosso controle de nada. Ontem eu tava pregando lá no Morro Grande e falei, irmãos, quem de nós aqui pode garantir que tá vivo amanhã? Nós não temos nada. Todos os planos, sonhos, projeto, dinheiro guardado, o sonho que você tem para sua vida, da sua família e tal. É por isso que a Bíblia fala, olha, pega todos esses planos, coloca diante de Deus e fala, se Deus quiser. Porque a
A gente precisa admitir que não tem um controle de nada. Ah, não, mas aí vai virar uma loucura. Não, não vai, porque tá na mão do Deus de toda a graça, de todo conhecimento, de todo poder. E fica tudo bem, né? Pois sempre. Fala assim, olha, meus planos é esse, e se não der certo, tá tudo bem, Tá porque tudo Deus bem, tá cuidando de porque tudo. os planos do Senhor são muito maiores, muito melhores, até porque o Senhor, a gente fala isso meio como um jargão, né? Ele ouve conversas que a gente não ouve, então ele sabe tudo o que tá acontecendo, e ele também vê o futuro, ele sabe o que vai acontecer. Então, Verdade. acreditar nessa soberania toda, da graça de Deus, é para nos dar tranquilidade, não preocupação. Quanto da nossa preocupação existe porque a gente quer estar no controle das coisas? Então, a questão da teologia, ela traz algumas dificuldades para os dois pontos. Mas o que é interessante a gente levar para nós, e eu sempre procuro trazer isso para a igreja, é que, independente se a pessoa tem um pensamento, eu sou calvinista e acho que Deus é soberano. Não, eu sou arminiano e eu acho que a gente tem que fazer, tá por anjo. Tanto os dois pensamentos, tanto um quanto o outro, ele caminha pela mesma via. Mesmo trilho, né? Pelo mesmo trilho, que você precisa ser santificado, você precisa se santificar. Um acredita que você precisa ser santificado, se santificar para ser salvo, e outro acredita que você tem que se santificar porque você foi salvo. Você foi salvo. Mas ambos precisam ser santificados e isso é bom. Então o propósito está alcançado, né? Sem dúvida. E, Claudinho, essa graça maravilhosa, na sua vida, ela chegou como? Tipo assim, onde você tava? Quem ou quens foram as pessoas, né? Como que foi? Foi de imediato? Um dia você ouviu, aceitou? Não, teve um processo? Foi pregando várias vezes? Como que foi esse rolê na sua vida? Na minha vida, a graça ela foi um processo, mas ela começou numa conversa. Uma conversa. Eu nasci numa família católica. Certo. Fui batizado, crismado, tudo que uma igreja católica faz, né? E eu casei com a Cláudia, minha esposa Cláudia, né? Abraço, Claudinha. Ela vai estar vendo. Você que não assista não, viu, Claudinha? Assista, comente, compartilha. Olha lá. E obriga o João a assistir também, viu? Claudinho falou que você puxou a orelha dele, faz ele assistir também, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Nós tivemos uma conversa um dia, e tudo começou dessa conversa. Com a Cláudia? Com a Cláudia e com a irmã dela. Ok. Porque a Cláudia, quando eu casei com ela, era uma crente desviada, né? Ah, ok. E eu encontrei ela num samba. No samba? No samba. Ela era de que igreja? Antes? Ou era criança? Não lembro, Tá, enfim. Aí nós nos encontramos num pagode, ficamos juntos e casamos e tudo, e ela começou e voltou pra igreja. Só que eu tinha uma resistência muito grande. É por isso que existe graça de Deus, porque se dependesse do velho Claudinho, jamais eu estaria numa igreja evangélica de Ela ser voltou pastor, pra igreja. Igreja Batista já não? Sim, ela começou a frequentar as células da Igreja Batista do Morro Grande. Do Morro Grande, ok. E aí ela começou a frequentar aquela célula e eu tinha uma aversão com crente. Eu não gostava de crente. Então eles iam orar lá e eu mandava embora de casa. Falei, olha, não quero esses caras aqui. E aí o que acontece? Teve os caras lá orando por você. E os caras orando por mim. Aí o que acontece? Um dia a irmã dela foi visitar a gente em casa. E aí elas começaram a falar sobre ser crente, né? E a irmã dela também estava desviada na época, né? E a Cláudia estava mais já indo pra igreja. E aí elas falaram assim, olha, as pessoas têm que falar mais com Deus. E eu entrei na conversa e falei assim, ó, Deus não fala com ninguém. Eita, Deus, olha só. Eu falei, não, Deus não fala com ninguém. Falei, porque se Deus falasse com alguém, ninguém errava. Porque se Deus viesse falar pra mim assim, ó, Cláudia, não vai por ali, eu jamais ia. Deus tá falando comigo. Tão simples, né? Como é que vocês não entendem? Aí a irmã dela, meio que desviada, mas acho que Deus usou ela ali. Deus. Falou assim, ó, fala com Deus e vê o que ele te responde. Pergunta pra ele, então. Eu falei assim, então tá bom. Se Deus fala comigo, manda ele falar comigo que religião que eu tenho que seguir. Porque eu tinha uma crise existencial sobre religião. Cara. Porque eu já fui católico, quando meu pai faleceu, eu comecei pro espiritismo para tentar um contato com meu pai e tal, né? E também não me senti legal. Então eu tinha essa crise meio existencial sobre que religião seguir. Então eu falei assim, tá bom, se Deus fala com as pessoas, fala para ele falar para mim que religião que eu tenho que seguir, que eu sigo. Cara do céu. Então eu meio que desafiei Deus ali, né? Não foi desafiando ela. Desafiei Deus. Sim. E aí começou. Minha vida afundou de uma maneira terrível. Eu perdi o emprego. Pedi pra Deus falar comigo. Além dele não falar, começou a dar tudo errado. Não.
Eu perdi o emprego, morava de aluguel. Eu tinha poucas crianças, tinha 5 na época. Misericórdia, vai vendo, gente. Perdi o emprego. Como é que o cara não crê em Deus? Tem 5 filhos pra criar. Tô vivo até agora. Vai criar na força do braço sozinho. E aí eu perdi o emprego. A Cláudia tava sem trabalhar, criança pequena, tinha que comprar fralda. E a mulher da sufoco, casa pressionando a gente. Falou, olha, precisa pagar o aluguel. Então... E eu desesperado, chegou um dia que eu falei assim, olha, vou ter que pedir ajuda pra alguém. Não tinha nada em casa. Eu lembro até hoje que eu abria o armário e tinha um saco de sal. Lá no armário não tinha mais nada. Caramba, mano. E aí eu falei assim, eu vou... Que desespero pra um pai, crente ou não, velho. Eu vou procurar meus amigos. Desespero. Eu tocava na noite, né? Ah, tá. Então quando você toca na noite, você tem várias amizades, né? Supostamente amizades. Sempre tem uma galera em volta, né? Por quê? Porque você vai tocar, você não paga cerveja, você não paga porção, você não paga... Então você sempre tem uma galerinha que te segue. Sim, sim. Então eu falei assim, vou ver com os pessoal aí se alguém pode pelo menos me arrumar alguma coisa. E aí eu creio, não culpo esses pessoal, porque eu sei que era Deus me tratando, né? Então todas as portas que eu batia estavam fechadas. Todas as portas. Eu ia na casa de um e falava, não tenho nada. Até tenho aqui, mas se eu te dar também vai faltar aqui, que não sei o quê. Mano. Então sempre era não. E eu saí, fui pra Brasilândia, os lugares que eu frequentava lá, onde eu ia, e a resposta era sempre a mesma. E aí eu cheguei e voltei. Quando eu voltei em casa, eu encontrei a Cláudia chorando. Eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa. Já tava ruim. Piorou alguma coisa. Piorou. Ela falou assim, olha, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, olha, os irmãos estavam na célula, disse que estavam orando lá, e Deus falou com eles pra trazer uma cesta pra gente, e ainda trouxeram gás, que eu também tava sem gás. Caramba. E aí Deus começou a falar comigo ali, né? Falei, os amigos que eu tenho, eram muitas pessoas. Vida, falei, nenhum pôde me ajudar. Agora, as pessoas que eu sempre critiquei. Expulsava de casa. Que eu expulsava de casa, que eu não gostava e nem conheço. Cara, e os caras vieram aqui, me ajudaram a sustentar meus filhos. Aí eu comecei a ter meio que uma simpatia pelos irmãos, né? Claro, os caras acudiram ali, né? Mas ainda não quis me converter. Não, mas peraí, não é tanto também, né? E aí eu comecei a ir pra igreja, porque eu tenho um amigo meu, chamado Formiga, acho que você já deve conhecer lá. Da igreja? Isso. Zelador lá, o zelador, eu tive com ele ontem lá, pô. E ele começou a trabalhar na igreja, falou assim, olha, eles estão construindo a tenda, lembra da tenda? Lembro. Eles fizeram uma tenda, pra quem não conhece Foi lá... na época da tenda? Isso. Caramba. Pra quem não conhece a Igreja Batista do Morro Grande, eles fizeram uma tenda. Porque eles queriam construir um lugar maior, né? Pra acho que mais devia gente. caber umas 1000 pessoas naquela tenda lá. 750 pessoas. Olha parece. aí, tá vendo? E aí eu comecei a trabalhar na igreja. Ah, tá. Aí os na irmãos, construção na da construção da tenda. Caramba. Então os irmãos me deram um socorro imediato, né? Que foi o alimento ali pra minha família. Me deram um emprego e eu comecei a trabalhar ali. Nossa, Claudinha, te conheço há 15 anos, não sabia dessa história. Sim. Você trabalhou na construção da tenda. Os pisos levita lá, ó, levita, construindo o tabernáculo ali. E aí, nessa construção, eu encontrei o Daniel de Castro. Daniel de Castro, da Lariscar lá, não é? Conheci seu tio, né? Meu tio Gerson? Ou Zico? O Gerson. Tio Gerson. Que também contribuía lá pra ajudar a igreja. Sim. E o Clemente, que era pedreiro lá na época. Pai do Júnior. E trabalhei com o pai do pastor, o seu Rafael. Rafael Plaza. Isso. Cara, que legal, mano. Aí eu trabalhei com o seu Rafael. Então, ali, eu comecei a fazer amizade Só homem com o pessoal. de Deus ali, né? E aí, esses pessoal começaram a falar de Jesus pra mim. E eu tinha muito forte um conceito da Aparecida, né? Eu gostava, olha... fazia parte da sua fé, Isso. né? E aí eles começaram a falar, olha, Cláudio, a gente é assim, assim, assim. E eu tinha meio que aversão com os caras, né? Eu falei assim, olha, eu não acredito muito no que vocês falam, não acredito muito na fé de vocês, porque eu acho que vocês pensam que só vocês têm a salvação, só vocês que são bons, os outros são ruins. Aí ele falou, não é bem assim, a gente pensa até o contrário, a gente acha que a gente somos ruins e por isso que nós estamos com Jesus, né? Procurando melhorar, né? E aí o que eu fazia? Eu comecei a estudar a Bíblia, não pra aprender, mas pra pegar os caras alguns textos. Pra confrontar, né? Agora esses caras vão ver. E aí eu falava assim, ó, se você fala assim, ó, por que a Bíblia fala isso? Aí Isso é muito engraçado. Não. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Quando os caras falam isso, né, mano? Então agora eu vou estudar só pra pegar os caras. Mal sabendo que os caras estão orando justamente pra você ir ler a Bíblia e conhecer e aprender a conversão do Augusto Cury.
que ele falava que ele era o maior ateu de todos. Foi estudando a Bíblia para tentar entender Jesus. Aquele filme Em Defesa de Cristo, você já assistiu? Já assisti. Cara, aliás, gente... E é real, né? Fica aqui uma dica para você. Se você ainda não assistiu esse filme Em Defesa de Cristo, eu não quero dar um spoiler aqui, vou ficar com o Claudinho falar que é uma história real de um homem chamado Lee Strobel, que é um jornalista no filme. Vale a pena. Aliás, eu vou começar a fazer isso aqui no Segundo de Graça. O convidado indica um livro e eu indico um filme. Então vai ficar esse filme aí pra você, Em Defesa de Cristo. Tem algum streaming aí, às vezes tem até no YouTube. Tem um livro também. Tem um livro também, né? Mas eu gosto mais de assistir do que ler, né? Às vezes tem história que eu espero virar filme pra poder assistir. Agora não faça isso, né? Com a história de Jesus, vai ver o filme. Mas eu vou indicar aqui. Fica de hoje que essa aí, Em Defesa de Cristo. É muito bom. Aí você foi ler a Bíblia então, Claudinho? Aí eu comecei a ler a Bíblia. E comecei a ver alguns textos polêmicos que chocavam a fé evangélica com a católica. Então, mas sempre lendo da perspectiva católica pra mim, né? Sim. Então eu chegava lá e com os textos já prontos. Aí ele falava, não sei o que. Eu falava, não acredito por causa disso aqui, ó. Fala assim, assim, assim. E aí ele passava outros textos. Falava, lê esse daqui. Você lembra de algum? Lembro. Algum texto que você falou, agora eu peguei, agora os caras vão aceitar. Então, olha, eu... Por exemplo, quando Maria, né? O anjo aparecia pra Maria, ó, agraciada. Tu entre as mulheres, bendito o fruto do vosso tá vendo? ventre. A Bíblia fala dela, ela é agraciada. Aí ele falou assim, tá certo, mas vai estudar um pouquinho o que é graça. Procura saber o que é graça. Né? E aí ele começava a me dar alguns textos sobre graça, né? Olha, Efésios 2... E aí eu comecei a estudar o que era graça. Aí quando você vai estudar o que era graça, você fala, graça é um favor imerecido. Eu falei, então, peraí. Então, Deus estava fazendo um favor para ela, né? Então, e aí... Pela graça sois salvo? Ué, mas não é Maria? Sei lá, né? Então aí você fala assim, Como mas... é que é esse negócio? Se ela é agraciada, ela recebeu alguma coisa que ela não merecia, né? E aí eu falei, não, então isso aqui já não dá pra mim questionar mais. Então eu vou atrás de outro. Então, Deus estava usando aqueles caras pra me confrontar. Cara. Então chegou uma hora que eu comecei a ler a Bíblia, já não tava lendo mais pra confrontar os caras. Eu já tava lendo pra conhecer quem era Jesus. Olha, cara. E aí eu comecei a falar, não, eu quero me aperfeiçoar em Jesus. Aí nessa crise existencial de fé, eu questionei e comecei a orar pra Deus. Deus, qual é o caminho que eu tenho que seguir? E você já tava nessa pergunta, né? Já. Então se Deus existe, fala pra me falar a religião certa, Não, né? você vai vendo. Aí eu falei, Deus, me mostra o que eu tenho que seguir, né? E aí um lapso do Espírito Santo na minha mente, aí falou assim, olha, se todas as religiões que você crê que seja uma religião séria, né? Ela tem como base a Bíblia, a resposta tá na Bíblia. Tá. Então aí eu me aprofundei mais na Bíblia. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, e aí eu comecei a visitar algumas igrejas, aí eu comecei a ir pra célula, frequentar algumas células, e aí teve uma vez que eu comecei a ir pra igreja, isso aí foi marcou, né? Marcou porque foi um divisor de águas. E toda a igreja que eu tava indo, tava falando sobre idolatria. Poxa. E eu tinha pulseira no braço, aparecida, tinha correntinha no pé. E aí o Espírito Santo falando pra mim, olha, tá vendo? O caminho é esse. E todo lugar que eu ia falar assim, olha, não adore imagem, não adore escultura, não adore essas coisas. E aí eu falei assim, será que Deus tá falando comigo? Aí na próxima que eu fui, falou também. Eu falei, Deus tá falando comigo. Confirmou ali. E aí eu cheguei no banheiro pra tomar um banho. E aí eu lembro que Deus falou comigo de uma maneira tão forte que eu me ajoelhei no chão, orei dentro do banheiro e comecei a tirar todas as pulseiras, todas as coisas, joguei tudo no lixo. Falei assim, olha, a minha fé agora é só pra Jesus. Só em Jesus, não quero saber de mais nada. E aí eu cheguei na igreja, né? Cheguei lá na igreja da Batista do Morro Grande. O pastor Edson pregando lá, pregou uma pregação muito bonita lá, falando justamente sobre Efésios, né? Tá. E aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, olha, você não queria uma resposta pra que religião você seguir? A resposta é essa. Rapaz, chega até... Ixi. E aí eu falei, a partir daquele momento eu falei assim, olha, Deus, fui lá na frente, aceitei Jesus aquele dia, né? Eu fui até me emocionado. Claro. Aí... Eu tô, como é que você não vai ficar? Puxa. Aí a partir daquele momento eu fiz um voto com Deus. Eu falei assim, a partir de agora, a minha vida não pertence mais a mim. A partir de agora, a minha vida é do Senhor. Então tudo que eu for fazer agora, se for pra fazer da minha vontade e não for da sua, que o Senhor não deixa eu fazer. Porque eu só quero fazer aquilo que seja dentro da tua vontade.
Nossa, glória a Deus. Então, a partir daquele momento começou a minha vida, né? Aí você chegou pra trabalhar, falou, galera, preciso contar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês estavam na igreja ontem. Sim. Eu tava aqui tentando confrontar a fé de vocês, mas aconteceu um Não, negócio. mas eles estavam na igreja, né? Eles estavam na igreja. Tem que ver a festa que esses caras fizeram na igreja. Imagino, cara. Imagino. Então eles estavam no domingo lá, eles viram Eles estavam. esse dia aí. E aí, igual quando eu fui fazer o concílio lá, né? Que você dá o testemunho lá, o pastor Isaías falou, Claudinho, conta a sua história de verdade, que eu te conheço. Você quer ser modesto, né? Você não quer ser... Fala aí, mano. Solta aí. Aí eu falei assim, não, mas eu tô legal, conto mais ou cara. menos, né? Porque eu não quero gastar muito tempo dos irmãos. Mas os irmãos fizeram uma festa, né? Falaram, nossa, como Deus trabalhou. E cada passo que Deus colocava na minha vida, a partir daí, Deus mudou minha história. Mudou minha história porque eu, desde o começo, nunca fui chamado pra ficar sentado na cadeira. Eu fiquei com uma raiva de Satanás e dos demônios, porque foi como que Satanás me enganou tanto tempo. Entendi. E aí onde eu tava, eu queria falar de Jesus. Onde eu andava, eu queria falar do evangelho, eu queria meios de falar de Cristo. E até hoje é assim. Isso que eu ia falar, gente. Aí eu não fui testemunho da conversão do Claudinho, né? Lá em loco, vamos chamar assim. Mas foi impressionante, depois que eu conheci o Claudinho, o quanto quem convive com ele enxerga nele esse chamado evangelístico. Sei que ele tá falando, depois eu queria falar de Jesus para todo mundo, é exatamente isso. Toda vez que a gente ia reunir, daqui a pouco a gente vai falar do pagode, vamos fazer um pagode na praça pra gente evangelizar. Se o Claudinho pudesse não tocar para evangelizar as pessoas, era isso que ele fazia. Dava o pandeiro ali na mão de alguém, e orar com alguém na praça, e abraçar alguém, a falar de Jesus, e ele realmente ainda é assim. Ele é um evangelista, assim, usado muito por Deus, assim, pra alcançar outras vidas. Mas que legal, Claudinho. Eu tô ouvindo algumas coisas aqui que eu nunca tinha ouvido do seu testemunho, cara. Glória a Deus. Tá trazendo um podcast pro cara me contar, mano. É a graça de Deus. Péssimo amigo isso aí, viu? Muito bom. E aí começou você e a Claudinha na igreja. Então, aí a Claudinha... Aí aquele cara que expulsava os crentes da célula na casa dele, vai vendo o que Deus fez com esse cara. Eu queria ir por esse lado agora, Claudinho. Como que começou uma célula na sua casa? Então. Aí eu comecei a frequentar a célula do Joel Daldi, que era Joel e o Daniel de Castro, né? Os líderes da célula. E eu comecei a frequentar as células deles. E aí, como eu estudava bastante, eu já me converti estudando. Então, Continuou. Continuei. Então, as pessoas começaram a fazer aquela reunião e eu sempre dava um acréscimo, né? Uhum. Eu falava, então, esse assunto fala assim, Jesus E aí eles começaram a perceber que eu tava bem, falava bem, né? Que eu tinha esse chamado. Então, eu comecei a frequentar a célula e aí o Di e o Joel ia multiplicar a célula. E aí falou assim, olha, a gente tá pensando num líder, mas Deus tá direcionando a gente pra outra pessoa. Vamos orar? E nós oramos, né? Pra esse direcionamento que eu não sabia quem era. Uhum. E aí o Joel Di chegou na gente e falou assim, olha, Deus tocou no nosso coração, nós tinha outra pessoa, mas Deus tocou no coração de deixar o Claudinho. Isso aí acho que tinha uns 7 meses de conversão. Caramba, cara. E aí me chamaram lá, eu falei assim, tá bom, né? Vou tentar fazer. Alguns não concordaram, falaram, não, ele é muito novo na fé, você pode matar a fé dele e tal. E aí eu comecei a fazer reunião em casa. E aí, nessa reunião que eu comecei a fazer... então essa multiplicação dessa célula foi começar a célula na sua casa. Foi. Você liderando essa célula. Foi. Certo. Mas eu já tinha reunião em casa, viu? Eu já tinha reunião Antes em casa. disso. Antes de ser líder de célula, eu já tinha reunião em casa. Mas também você faz um culto doméstico com seus filhos, já é maior que a maioria das células da igreja, velho. Pai de multidões aí, velho. Os cultos em casa começou assim. É que uma coisa vai ligar na outra, né? Mas o culto em casa começou assim. Eu tinha conseguido uma casa pra alugar. Lembra que a mulher lá pediu a casa e tal? E eu consegui uma casa pra alugar e pra fazer um culto de ação de graça. Eu fiz um culto de ação de graça e convidei o pessoal e encheu em casa, né? Cara, veio um monte de gente. Loucura. E aí eu vi que desse monte de gente,
tinha umas 30 pessoas, 20 era criança. Tá. Aí eu falei, Cláudia, vamos fazer alguma coisa com essas crianças aqui. Já estão aqui. Eles precisam ouvir o evangelho. Vamos ver se a gente consegue reunir eles em casa pra gente fazer o evangelho. Então eu comecei a trabalhar com essas crianças, sem o pastor saber, sem o pastor Ed saber, sem ninguém Só saber. juntando os vizinhos Só ali. juntando, Aí quando me chamaram pra ser líder de célula... Falei, então, já tem lá em casa aí uma. eu falei assim, tá bom, eu já sei por onde começar. Eu já sei por onde começar. Foi uma boa ideia suas, viu? Só que eu já tive há uns 3 meses e já tá rolando as crianças pra Jesus lá. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma célula infantil, de Certo. criança. Então eu comecei com 8 crianças. Aí quando eu comecei a fazer a célula de infantil, começou com 8 crianças. Quando encerrou a célula, porque eu tinha parado pra fazer o ministério lá, o seminário, já tava com 42 crianças. Eita. Já era era estrondoso. Imagina, Eu lembro que você foi até na minha casa uma vez lá. E aí o que eu vi? Eu falei, olha, Cláudia, agora a gente precisa trabalhar com adultos, né? Vamos ver se a gente chama esses pais. Essas crianças aí. E aí eu comecei a trabalhar com os pais das crianças. Fazendo, vai ter dia dos pais. Então eu ia lá, convidava os pais e tal. E aí a célula que tinha 40 crianças, começou a ter mais uns 20 adultos. Rapaz. E aí essa célula que tava dentro de casa já não conseguia mais ficar em casa. Sim, não dá mais. Quando você foi pregar lá, já tinha... Não sei se você lembra, mas já tinha gente que sentava no sofá, Não, lembro que tava no chão, Sim, e gente na porta olhando, na janela olhando. Exatamente. Então, E num dia que eu fui numa ação de graça, que fez naquele espacinho lá, tava Isso. lotado de gente pra todo lado. eu tive que fazer no quintal. Aí eu comecei a mudar a célula pro quintal, porque já não comportava mais na minha casa. Cara do céu. Porque foi estrondoso, assim, que Deus fez, né? E como já não bastava, aí eu tive uma ideia de fazer um trabalho com futebol. Sim, futebol. Você, o Charuê, sempre nesses papos, né, velho? E aí, desse futebol, aí tinha mais umas 30 crianças, molecada, que começaram. Então já tinha a célula que já tinha umas 60 pessoas, mais o futebol, que tinha um monte de gente também, e aí ficou aquele acúmulo de coisa. Rapaz. E aí quer dizer, eu já era um pastor sem ser pastor, né? Sim, sim. Então eu e o Eduardo, nós ia cuidar de jovens que estavam usando droga, pessoas que estavam se separando. Sim, e você com esse movimento na sua casa e o Charuê com esse movimento na casa dele lá. Na casa dele. No Paulistano, não era? Tinha uma célula em cada um e o bicho pegando. Então, ó, pra você ter uma ideia, chegou pessoas lá esfaqueadas em casa. Rapaz. 3 horas da manhã lá, porque tinha brigado com a esposa esfaqueou o cara. E... Tem uma faca aqui, tá ok? Você pode me ajudar? e a gente abria a porta lá, o cara com a mão esfaqueada, eu tenho que lavar a mão do cara por um esparadrapo, levar o cara pro hospital. Do céu, mano. E outra vez também, o cara armado lá ia matar o outro. Falou, Cláudio, vou matar o cara. O cara fez isso com o olho roxo, né? Nossa. Aí falou, vou matar o cara lá. O que você acha? Eu falei, olha, o que eu acho? Que eu acho? Seu filho tá na célula, mano. Se é isso que você quer mostrar pro seu filho como referência, vai lá e faz isso. Aí o cara, não, então eu não vou fazer, não. Rapaz. Então a gente... eu peguei, né? Mais que ser pastor, porque você ser pastor, você vai pegar crentes ali. De repente, né? E a célula... de repente. E a célula... Pode ser que Deus te dê graça e você pastoreie os crentes, né? Mas Ai, Deus, tem misericórdia. Mas a célula não, a célula era pessoas que não eram convertidas. Sim, então você vinha pessoas de todo jeito. Pronto-socorro ali, literalmente, não só um pronto-socorro espiritual, um pronto-socorro de ferimento. Eu lembro uma vez que saía, o povo pode até ficar meio chocado com isso que eu vou falar aqui, mas teve uma vez que o rapaz estava dando tanto trabalho pros pais, tava usando droga e querendo brigar em casa, quebrando tudo em casa, que eu e o Charuê, o Eduardo, né? Pegamos esse rapaz, colocamos no carro e levamos ele no meio da Cristolândia, da Cracolândia ali. E mostramos pra ele, falei, aí, tá vendo a vida que você quer? Aí paramos um rapaz que tava lá, um usuário de droga, com a mão com uma pedra de crack lá, né? Aí nós falamos assim, fala pra ele aí, como que é a vida. Aí ele falou assim, o começo é ruim, o final é pior ainda. Nossa. Então sai dessa vida, porque o final é aqui, ó. E aí o moleque começou a chorar em pânico. Me tira daqui, me tira daqui. É um evangelismo bem suave, né? Bem Jesus te ama, tranquilo. Aí depois a conversa foi a melhor, né? A conversa foi... O cara já tava quebrantado, né? Falando, aqui que você quer que seus pais venham buscar você?
Rapaz. É melhor você ouvir o conselho dele do que você ouvir depois as lágrimas da sua mãe vindo buscar você num lugar desse. Então, pra você ver que o trabalho das células foi muito edificante. Sim. Foi muito edificante pra mim. Foi um trabalho que gerou muitos frutos. Sim. Muitos desses moleques se converteram. Muitos Glória desses a Deus, moleques... um foi pastor. Virou pastor da Assembleia de Deus. Nossa, Claudinho, que bênção, mano. Ele chegou na célula e tinha acabado de sair de uma clínica de recuperação, né? Esse jovem aí. E aí ele teve uma crise. E aí eu fui lá buscar ele dentro da Cracolândia lá. Fui eu e a esposa dele, fomos buscar ele lá na Cracolândia. E aí a gente conversou com ele, e aí ele chorou lá, ficou com vergonha de voltar pra célula. Ficou umas 2 células sem ir. E aí eu peguei a célula, nós fomos fazer a célula na casa dele pra ele não fugir. E aí a gente foi lá. E aí ele voltou, né? Aí ele voltou pra célula. Aí depois agora eu fiquei sabendo que ele virou pastor. Aconteceu até um milagre, um milagre grande na vida dele, que ele não podia ter filho, né? Ele não podia ter filho. E aí eu fiquei sabendo esses dias aí que a esposa dele tava grávida. Nossa, glória a Deus, mano. Deus agindo. Então a célula a gente viu muita coisa boa acontecer. E é legal que a célula acontecia coisas que na igreja dificilmente você vai ver. Por exemplo, pessoas ficar endemoniadas. Sim. Eu e o Charuê tem história pra contar, viu, gente? Nossa, nós vimos muita coisa. Eu tô rindo aqui, Claudinho. É uma bênção. O que Deus faz é maravilhoso, né? Mas tô lembrando às vezes do outro lado. Você fala, pô, na célula acontece coisas que não acontecem na igreja, né? Acontece. Por exemplo, os irmãos ficavam de pé, porque a gente queria as cadeiras emprestadas da igreja, e o irmão que tava com a chave não podia, ficou todo mundo sem cadeira, lembra? Lembrei dessa história aí, né, mano? Ô, irmão, é só emprestar a cadeira pro pessoal da célula sentar. Não, mas não dá, não tem como. Oh, Deus, me ajuda aí, em nome de Jesus. E quando o pastor chegava na sua célula, o que ele falava? Não, o pastor chegava e falava, Claudinho... Dá uma segurada aí. Claudinho, diminui. Tem muita gente aí, jovem. Então, chegou uma hora lá que uma vez o pastor Zéias foi na célula. Aí eu falei, pastor, você tem como você levar uma palavrinha na célula lá e tal? Tem sim, né, Cláudio? Vamos lá. Pastor Zéias também faz um trabalho de capelania prisional, né, tal. Ele é bem envolvido com missão também. A hora que ele olhou aquele tanto de gente, ele falou, isso aqui não é célula não, isso aqui é uma congregação. Já foi. E se assustou, o pastor Ed sabe disso. Os pastores da igreja tá sabendo o que você tá fazendo aqui, jovem? Não, é uma bênção. Cara, que legal. E teve milagres que a gente presenciou na célula da gente. A irmã do Joãozinho, ela pegou câncer, né? Ela teve um câncer. Caramba. E o João chegou lá todo triste lá, falou, gente, ora por nós lá, né? E nós oramos, e aí ela... É que a gente não gosta de ficar evidenciando milagres, a gente gosta de evidenciar Jesus, né? Mas ela foi curada. Porque a ideia do milagre é direcionar pra Cristo, né? Sim. Senão você foca só no milagre, acaba construindo... Aí as pessoas vão buscar milagre e não querem buscar Jesus, aí Exato. Não. Então, sempre foi assim. Então, aí o que acontece? Ele foi lá se não me engano, foi numa terça-feira, que era a célula. Aí, não sei se foi na sexta ou no sábado, ele falou assim, Cláudio, você não tem noção do que aconteceu, o câncer sumiu. Então ela foi curada. Aí a gente vai falar, não acredito. Mas como não acredito? Nós não oramos. Nós não oramos pra ela ser curada. Não, orou, mas vou saber que vai acontecer. Eu orei, mas não acredito, Tão raça de incrédulo, pelo amor de Deus. E ela foi curada do câncer. Glória a Deus, o câncer sumiu, né? E teve a outra também, que era a tia da Elaine, que abriu uma outra célula. Nós abrimos uma outra célula depois, multiplicou, né? E aí ela teve um derrame e o médico tinha falado que ela não ia mais andar. Falou assim, ela não vai nem andar e nem falar mais. E ela, com remédio, ela conseguiu voltar a andar. Mas ela não falava, né? Nossa. Não falava. Aí ela foi na célula da gente, a gente foi lá, oramos por ela, né, tudo. E aí o sobrinho dela mandou uma mensagem pra nós, né? Ele falou, Cláudio, você não sabe quem tá falando mais que o homem da pamonha. Eita, nós tá falando mais que a tia do Yakult aqui, ó. A moça foi curada da... Voltou a falar. O marido já até pediu pra orar reverso agora. Oração contrária. Pediu pra orar de novo. Pode andar, mas não tô aguentando mais, pô. Mas eu acho que essa fase da minha vida
Haroldo, eu acho que era uma preparação, Eu né? creio, com certeza. Deus, Com certeza, Claudinho. do ministério, porque assim, eu acho que um pastor que não experimenta essas coisas espirituais e só vive no técnico ali, sabe? Uhum. É que a gente Uma conhece. coisa mais de gabinete Isso. ali, né? Mais de só os crentes. Não vai entender o poder de Deus na íntegra, assim, sabe? Ainda mais sendo batista, né? É. Ainda mais sendo batista, porque os batistas têm esse negócio, não, vamos tomar cuidado com isso aqui. É. Né? A gente tem gente, não é tanto assim, O calma. pastor Batista chega na cela. Fala, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? O pastor tá sabendo. O que vocês estão fazendo? Ai, pastores, ajuda a gente aí, pô. Ajuda nós. Então a gente já chega mais aberto pra algumas coisas, né? Sim, né? Mas com uma experiência e tal. Sim. O Charuê também, né, meu? O Charuê deu testemunho aqui dele e tal, que ele era espírita, tocava lá com a mãe dele. Então ele vivia essa batalha, não era na célula, era dentro de casa, né? Quantos ensaios Sim. depois do Força da Fé a gente foi na casa dele e a mãe dele tava em condições ruins lá, né? O Eduardo, ele tem uma história muito, muito longa comigo, né? Que ele participou da nossa célula ali, né? E ele participou da célula, a célula veio num crescente, assim, que a gente teve que multiplicar, porque a gente teve que fazer uma no Paulistano e uma no Morro Grande. E a do Paulistano já tinha umas 20 pessoas, já quando nós paramos de fazer. Ali já tinha uma comunidade que já estava começando a frequentar. Não, já era pra ser uma congregação, ponto de pregação, começar assim, né? É engraçado, né? Você e o Charuê sempre teve esse negócio, né? Com começar a igreja e escolinha de futebol e pagode, né? Acho que ainda vai dar certo esse negócio. Não é possível que vai morrer esse sonho. Eu tenho projeto ainda aí. de futebol, ainda tenho, né? Você começou lá na... Não. não, você tem no coração o desejo, é isso? Não, Ou tá fazendo? Tô fazendo com o Carlos, da Angélica, lá no Morro Grande. Sensacional. O Carlos é a pessoa por quê? Porque ideal. esse projeto que o Eduardo tinha, do futebol, ele terminou uma época, mas as portas ficou abertas lá na escola. Tá. Porque era um projeto que era futebol junto com a escola. Era um projeto que envolvia a escola. Então as crianças tinham que ter nota, tinha que ter comportamento bom na escola, né? Então eles gostaram dessa ideia. Então as portas ficaram abertas. E aí o Carlos falou assim, olha, eu tô com vontade de começar um projeto, assim, o que você acha? Nossa, cara. Aí eu falei, eu tenho um lugar. E ali já é mais fácil, porque o diretor já me conhece e tal, né? Ele falou assim, tem como você ver? Tenho. Aí eu falei, o diretor falou, nossa, pode começar amanhã, se quiser. Cara, eu não sabia que tá rolando esse projeto. Tá rolando, projeto de futebol. Tem umas 25 crianças lá, porque agora ele... E é o quê? Todo sábado? Toda segunda. Segunda noite? Hoje de vai dia? ter. Hoje começa às 6h20, por aí, né? Hoje eu não vou estar por causa do programa, mas o meu filho, o Ezequiel, vai estar lá ajudando ele. A Ezequiel também é bom de bola, né? Onde aquele moleque perdeu jogar bola? Com você não foi, Claudinho? Na escola nossa aqui, da escolinha. Não, aquele moleque é diferenciado, hein, mano? Ele joga bem. Ele só tentou não ser jogador e tal? Não, ele só não foi profissional por causa da Covid. O dia que era pra ele fazer o teste no Palmeiras, ele teve a Covid e cancelaram o teste dele. Cara, o moleque bom, cansou de fazer gol em mim esse moleque aí. É ele e os filhos do Júnior. Que é o André e o... Ajuda Deus, socorro Deus. Eu não lembro o nome deles, eu só lembro do André. Fugiu o nome do... Marcos. Isso. Marco Vinícius. Moleque é boleiro. Esses moleques cansaram de fazer gol em mim naquele society de segunda-feira lá. Mas, enfim, então, nossa, que legal, Claudinho. Fiquei feliz de saber, mano. Não para, a gente não irmão Carlos também é uma benção, né, mano? Ele, a Angélica. A gente teve no evangelismo lá, sei lá, 15 dias atrás, lá no Morro Grande. Nós e os evangelismos. É isso que eu falo, Claudinho. É isso que eu falo. Deus tem propósito nesse negócio, Claudinho. Não é possível. O tanto que a gente insiste nisso, sabe? E aí você Ministério, cuidar de gente... É célula, é escolinha de futebol, é pagode, não é evangelismo na Prado, não é possível, Claudinho. Quantos anos que nós faz resultado, isso, mano? Né? Não é coisa que a gente começa e não dá nada, né? Sempre dá resultado, não tem como não dar. O futebol sempre deu. As viagens missionárias com o Carlos e a Angélica, né? Putz, cara. Acho que foi mais de 10, né? Não, acho que chegou umas 8 viagens. Eu acho que eu fui numas 4 ou 5. Só de Joanópolis foi acho que 3. Não, então, eu não fui nenhuma em Joanópolis, porque eu acho que eu já tava na época do Bom Retiro, lá na igreja, então já não tava mais tão próximo. Mas também, ó,
tentar ajudar minha memória. Se eu não conseguir, vocês me enviam um cogumelo do sol aí pra melhorar o negócio. Mas, ó, acho que a primeira que eu fui foi Santa Cruz das Palmeiras. Foi a primeira junto com a igreja de São Caetano do Sul. Ontem eu tava lá no Morro Grande, aí tô vendo um goiano lá anunciar coisa da juventude, né? Vai ter um congresso agora semana que vem. E quem vem falar no congresso é o André, filho do pastor Neto, lá de São Caetano. Então a primeira foi Santa Cruz das Palmeiras. Lá começou umas ideias do pagode, porque não tinha ainda. Eu fui na viagem, o João foi na viagem, e o Daniel, filho do pastor Neto, que é aqui da igreja do Brooklyn, ele era da percussão. Então a gente meio que montou um negocinho ali e saía cantando na cidade pra chamar as crianças pro trabalho e a galera. Então Santa Cruz da Palmeira, Charqueada, eu fui também. Aí Charqueada acho que teve 2 vezes. Taquarituba, eu fui também. Tava. Você já tava? Taquarituba. Então aí depois dessas aí de Joanópolis eu não participei. Mas por outro lado eu tava lá no Bom Retiro. Aí no Bom Retiro eu fui em 2 viagens missionárias pro Paraguai, velho. Uma experiência assim maravilhosa. Pregar pros Paraguai, pregar pros índios lá e tal. Depois quando eu tava na Ibunte eu fui pra essa viagem missionária na Bahia, Ituaçu, né? Uhum. Fiz essa viagem. Então é uma coisa que não sai de nós, Claudinho. Não tô falando de 1 ano. Falando de 15 anos aí, velho. É muito tempo que a gente tá nesse... Que ano que você se converteu? Você lembra? Eu me converti em 2009. Então, Força da Fé nasceu em 2010. Logo que eu me converti, depois eu conheci o... E olha pra você ver, quando me chamaram pra ir pro Força da Fé, eu não sei se a gente vai falar mais pra frente. Vou, ia perguntar, mas já vamos. Então, quem chamou você pra ir pro Força? Foi o Eduardo, do violão. O Pombo? Isso. Nossa, que loucura. Quando o Eduardo me chamou, eu falei, eu não vou, mano. Mas qual que era do Pombo? Ele também tocava na noite? Tocava, ele tocou comigo na noite, na época do pagode. Ah, eu não sabia que o Du também veio da noite também. O Du tocava comigo. Só que ele sempre foi sossegadão e da alguém turma, E alguém chamou o Du? O João? Não, você sabe a história? Não lembro, acho que foi o... Não, acho que o Du tava na igreja, na época da igreja da Zate. Na Vila Zate? Já tava na Zate. Nossa, eu não lembro como o Du chegou na Zate. Então, ele já tava na Zate. Zate. Se é 2010, eu ainda tava na Vila Zate, mas eu não lembro. E aí ele me chamou, e depois que ele me chamou só foi uma vez, acho que o Eduardo não foi mais. Gente. Aí ele me chamou pra ir. Só que pagode crente que ele tá maluco. Aí eu falei, não vou. Não vou porque eu saí desse mundo aí, não quero mais voltar, porque você não tem como a sua mente não ligar uma coisa com a outra, né? Entendi. Porque eu sempre toquei, eu sempre vi o que rolava na noite, né? Uhum. Então eu falei, não, isso aí não é pra mim mais não, não quero saber de pagode mais não. Não, vamos lá só pra você ver como que é e tal. Mas ele não falou que era um pagode de Jesus? Que era um pagode? Falou, mas só que a sua mente... na sua cabeça... Na sua mente, fala, não, isso aqui pra mim não vira. Quando nasceu o grupo, o João também tinha esse pensamento. O João falou que, não, cara, fazia isso no mundo, não é que eu vou agora fazer isso pra Jesus, não, é errado. E eu já tinha desistido. Quem foi conversar com o João de novo foi o Fabinho. Então, a minha questão não era nem igual a algumas aversão que os pessoal tem, alguns crentes antigos têm, né? Porque eu era novo convertido, mas a minha questão era comigo mesmo, era interna. Falei, não, às vezes isso aí vai trazer coisas pra mim de volta que eu não quero mais. E aí eu falei, eu meio que tava meio receoso de participar. Aí ele falou, não, vamos. Aí ele me insistiu, eu falei, não, vamos lá, vamos ver. Aquelas sextas-feiras na casa do Fabinho ainda? Nós assavam a carne lá e... Aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, no Força da Fé, eu vi a conversa do pessoal, né? Eu falei, olha, vamos fazer assim, olha, se a gente fazer assim, com essa música aqui, a gente consegue fazer isso. E aí a pessoa vai estar assim, eu vi que o propósito era mesmo evangelização, né? Não, porque pelo samba ninguém ficava no Força da Fé. Era melhor que a harpa de Davi, né? Como tocava, nem os demônios ficavam. Nem os demônios ficavam. E depois a gente foi indo por uns cantores aí que também não ajudavam. Até os demônios fugiam. Expulsava os demônios, mas as pessoas também. Os demônios pediam pra ir para os porcos, né? Falavam, não, tira a gente dessa região. Não. Joga nos porcos, qualquer coisa, menos aqui. Ótimo, glória a Deus que foi pelo papo, né? Pela resenha, pela intenção, né? Aí eu falei, não, a intenção dos caras é levar a palavra, boa, né? Eu falei, então eu tô no lugar certo. Cara, que da hora. E aí até, eu não sei se você lembra, mas quando me chamaram pra fazer parte mesmo do Força da Fé, eu falei, olha, eu vou participar, mas se for essa a intenção de pregar o evangelho.
Aí eu pensei, não, mas a intenção é essa e tal. Eu falei, então, beleza, então vamos pra cima. Nossa, olha só, mano. É. Que da hora. E foi em 2010 também? Porque foi quando o grupo nasceu, isso aí. É, o grupo nasceu. Não, porque eu entrei eu acho que um pouquinho depois, porque quando eu entrei no Força da Fé, já tava ensaiando, acho que no quintal do Zico, acho. No estúdio No dele? estúdio já. Ah, você viu que lançaram as fotos essa semana lá? Tem uma É. foto, a gente. Até tava o Gilcinho Isso, no é, ensaio então. que a gente tirou Logo a foto. depois, logo depois eu levei o Gilson. Faz um pouquinho de tempo eu levei o Gilson. Levou ele. É. Ah, não, então já tava. Não, ali já tava melhor. Assim, o Zico tava já querendo desistir da gente, né? Ele tinha que Não, aceitar. mas o Zico não era ainda. Convertido. Não, o Zico Não, não era então, mas que eu convertido. falo, o Zico queria desistir da gente, mas como a gente pagava pra usar o estúdio, né? Então ele recebia Deixa a ele gente lá. explicar aí. Ah, deixa eles tocar aí, só me paga a hora do estúdio e tá tudo certo. Cara, mas como Deus faz as coisas, hein, Claudinho? É. Um samba ruim, o Zico também. O Zico não só veio da noite, como ele é Até um o baita samba, de um músico, até o cara. samba é pela graça, não tem jeito. Tudo pela graça, mano. Porque o samba era ruim demais, mano. O samba Nossa, quando a gente começou, Claudinho, era muito. Assim, eu entendo quando os caras falam. Acho que o Fio também fala isso. Que o dia que ele veio, eu falei, meu, que tocar com esses caras? Cara ruim, velho. Então, a questão Olha. do samba ruim pra mim não fazia muita diferença. Claro, porque seu foco era Porque. mais a parte do E outra, evangelismo, porque né? nessa época, quando eu me converti, eu tava fazendo o que o pessoal chama no mundo do samba de freelance. Tá. Eu e o Gilson. O Gilson que eu levei lá. Então, pra gente, se o cara toca ruim, toca bom, a gente só tava lá pra. Receber e ir embora. Receber e ir embora. Então, e no nosso caso lá, por exemplo, eu sempre achei que o pagode. Eu já tinha tido a experiência de tocar no Além da Razão, lá na Batista da Brasilândia. Isso foi em 99, 2000. Eu tocava contrabaixo lá. E eu tinha essa experiência e eu queria que fizesse na nossa igreja, porque eu acho que o samba, de verdade, assim, eu gosto. Eu sempre gostei de. Acho que o primeiro gênero musical que eu gostei foi pagode. Porque eu fui adolescente na década de 90, cara. Então, tipo. Da onda da. Foi quando Estourou estourou o os pagode. grupos, mano. Estourou. Então, Rádio Gazeta, Rádio Cidade, Rádio Manchete antes de ser crente, 105. Então, era só samba e rap, né? Na 105. Então, eu já gostava de pagode quando explodiu aquilo. Depois que eu fui conhecer os outros estilos, quando eu aprendi a tocar violão e tal. Mas o pagode sempre chamou minha atenção. Então, no meu coração era assim, mano, se a gente tocar um pagode numa praça, vai chamar atenção. É. Ainda que a gente só toque louvor, o ritmo já chama atenção. É um ritmo do Brasil. O cara pode até. Tá rolando um pagode ali, o que é? Ixi, mano, os caras tá cantando hino, já era. Alguém do evangelismo já grudava nele. E o bom é que o grupo era tão focado na evangelização, né? Que a gente tava tocando e de olho no pessoal em volta. Olha, Sim. ó, o pessoal ali tá chorando, vamos lá. É isso mesmo. Acabava. Eu lembro de um testemunho do Fábio. Eu não sei Fabinho? não, do Fábio. O Fábio era um rapaz que tava lá no Morro Grande quando a gente tava tocando na praça. Tá. E a gente tava tocando e de olho nesse rapaz, que o rapaz começou a chorar. É, porque a gente ficava atento em quem tava em volta. Lembra que a gente tocava? Aí, tipo assim, às vezes tinha uma equipe de evangelismo, se não tava evangelizando, tava intercedendo, né? Aí nós tava tocando aqui, lá. Nós tocando aqui, né? E falando, olha lá, tá prestando atenção, ó, chega lá. Nossa, a gente tava nessa, né? Muito legal. E cara, esse dia desse Fábio, tava tocando e ele começou a chorar, eu olhei pro Fabinho. E o Fabinho já olhou pra ele assim, fez assim com a cabeça, igual a gente sempre fez. Fez assim com a cabeça assim. Aí foi automático. A hora que acabou o samba, né, já foi lá falar com o cara tá chorando, né? E aí eu falei, e aí, irmão, tudo bem? Tá tudo certo? Aí ele falou assim, olha, não tá nada certo na minha vida. Eu vou ser bem sincero pros irmãos, eu parei aqui porque eu vi vocês estavam tocando uma música de Deus e eu tô precisando ouvir de Deus porque eu saí de casa e a minha intenção era não voltar mais. Cara, eu vim aqui pra se matar. Minha vida pra mim não tem mais sentido nenhum. E aí ele começou a explicar, né? Falou assim, olha, eu tenho um problema com o vício do alcoolismo, né? E a minha esposa acabou de mandar eu embora de casa. Nossa, mano. Então minha vida tá só decaindo e eu não tenho mais solução nenhuma, eu não vejo mais solução a não ser tirar minha própria vida. E aí nós oramos com ele lá, né? Com o Fábio, oramos e conversamos. Aí eu falei assim, olha, Fábio, eu tenho uma proposta pra te fazer, mas aí você tem que querer. Aí ele, qual que é a proposta? A proposta
eu conversar com a sua esposa e você querer se internar numa clínica pra resolver esse problema. Aí ele, não, tudo bem, pode ver, eu vou. Se você falar com ela lá e ela aceitar, eu vou pra clínica, eu fico lá o tempo que for Tá necessário. vendo? E aí eu me comprometi, né? Fazer isso aí. Eu fui lá, visitei a família dele. Foi eu e a Cláudia lá e conversamos. Tinha filhos também? Tinha filho. Caramba. Se eu não me engano, é Lucas, o filho dele. Tá. Conheci a família inteira. Aí eu conversei com a esposa dele, falou assim, ela falou, olha, eu não aguento mais. Ele chega aqui e ele não é agressivo, não é nada, mas ele chega aqui, o filho dele vê ele nesse estado e tal, eu não aguento mais. Eu falei assim, olha, eu vou pedir pra você dar uma chance pra ele, se ele, se ele resolver mudar. Você dá essa chance? Ela falou, não, se ele resolver mudar, eu até apoio. Tá. Então, aí eu fui atrás de clínica, né? Tá. Aí eu fui atrás de clínica, tretei na Cristolândia, não consegui. Na época tinha uma demanda muito grande na Cristolândia. Sim, sim. Mas aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Como eu tinha bastante conhecimento já nessa época, eu conversei com os irmãos lá e nós reunimos e pagamos uma clínica pra ele. Caramba. Pagamos uma clínica e ficou internado 6 meses. Acho que nem o povo do Força da Fé sabe disso, né? Eu tô sabendo agora. E aí ficamos 6 meses lá e aí eu trouxe ele pra célula. Então a célula meio que abraçou a família dele. E aí ele ficou 6 meses lá, saiu, aí voltou com a esposa e tão firme até hoje lá. Cara, glória a Deus. Encontrei ele esses dias lá, o filho dele já tá grandão, né? Sim, sim. Então você vê o poder do evangelho, né? Então, não é o poder do samba, como eu falava assim, né? Pô, o samba chama atenção, mas é pra chamar atenção pra Jesus. Pra Jesus. Não é pra chamar atenção pro samba em si, né? É uma ferramenta pra gente conseguir falar de Jesus e ver esse testemunho como outros, né? Que a gente teve também. Acho que eu já contei aqui, mas ouçam de novo aí. Que a minha chave com relação ao discipulado virou no evento do Força da Fé. Do evangelismo já tinha sido virado pelo Força. Uhum. Então vamos evangelizar e sair, pregar. Pô, quantas Fundação Casa a gente foi, quanto trampo a gente fez, tem né? Nem noção de quanto. Não dá, não sei, também não sei dizer. Mas aí teve uma vez que a gente foi tocar na Favela do Pó, na Brasilândia, Sim. e era você que tinha conseguido, porque você conhecia o cara lá, o dono... Tivemos que pedir pros caras, né? Conhecia o dono lá, o gerente, sei lá, e o cara autorizou a gente fazer um samba lá dentro. O cara falou assim, aqui a gente abre pra tanta coisa ruim, não vai abrir pro evangelho. Então, mas pra mim foi impactante já na ida. Porque a gente tava descendo com as cadeiras, com os instrumentos pro lugar onde ia ser, e os caras aqui só no radinho. Tá tranquilo aí, tá descendo o pessoal da igreja aí, os caras vão fazer um culto. Pô, eu nunca tive nesse cenário, né, que você assiste o Tropa de Elite, é comum lá, né? Mas é coisa de televisão, né? Total, pra mim, um negócio maluco, a gente descendo com as coisas e ouvindo os caras falar da gente no radinho. Não, tá tranquilo, tá descendo o pessoal da igreja aí, vai fazer um culto aí. Aí beleza, aí descemos. Chegamos lá, tocamos tal, e aí a gente tinha um esquema, né? Uhum. A gente tocava algumas músicas, aí você dava um testemunho. Uhum. Aí tocava mais alguma, o Fabinho dava um testemunho. Tocava mais alguma, o Charuê dava um testemunho, e normalmente no final eu pregava, fazia apelo e tal. E, mano, eu acho que esse sistema não devia ter mudado nunca, velho. É verdade. Nunca, velho. Toca uns louvor, testemunho. Toca uns louvor, testemunho, apelo e vai pra cima. E teve Fundação Casa que a gente foi que 80, 90% dos moleques entregaram a vida pra Jesus. E isso era muito louco. Aí nesse dia, mano, nós tava tocando e um moleque olhando pra mim fixamente. E com a esposa, né? Com a esposa e o filhinho. Não lembrava desse detalhe. E o cara olhando, até porque era um moleque novo. Olhando fixo pra mim, nós tocando. E toca testemunho, e toca, e prega, e o cara me olhando. E o cara me olhando, foi, mano... Tô devendo alguma coisa, velho? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Falei alguma coisa? E o cara me olhando, e nada, de nada. Eu falei, mano, se for hoje, é hoje. Guardei o tantante que eu toquei e fui lá falar com o cara. Falei, e aí, mano, tudo bem? Não, tô, não sei o quê. Eu falei, e aí, curtiu o som? Não, da hora o pagode. Falei, pô, legal. Pô, Deus abençoe, cara. Tem propósito pra sua vida e tal. E a gente já ia evangelizando. O cara dava um boa tarde, a gente já... Jesus te ama. Já ia pra dentro, já. E aí, ele falou, ô tio, você não lembra de mim, não? Falei, pô, então tem alguma história aí que eu não tô sabendo qual é. Uhum. E eu falei, pô, mano, desculpa, velho, não lembro, tal, não sei o quê. A gente se conheceu em algum lugar. Ele falou, tio,
Você não lembra quando foi tocar na Fundação Casa, lá em Cotia, tal, não sei o quê? Eu tava lá, eu entreguei a vida pra Jesus aquele dia e tal. Só que ele tava com um radinho armado, né, velho? Entregou, mas tomou de volta. Não. Hoje em dia, né? Até a gente vê notícia lá de traficante evangélico. Não sei se você viu alguma coisa disso aí. Né, pra... Pedindo oração antes de fazer os esquemas, aí o Morro de Israel, esses rolês aí, né? Mas naquela época não se ouvia falar disso. Aí eu falei, mano, mas então você entregou a vida pra Jesus, tal, mas você tá no corre aí de novo? Aí eu falei, tio, você tá ligado, né? Quando a gente sai, aqui fora já tá tudo pronto, já esperando a gente. É. Aí nesse dia, cara, falei, mano, então tudo bem. É parábola do semeador, né? Sair a pregar e, mano, e vai pregando e prega sempre. Falei, mano, mas o que Jesus falou, velho, é pra fazer discípulo, mano. Então, vamos pregar, não para de pregar nunca. Mas a gente tem que se atentar para o que diz a grande comissão, fazer discípulo, mano. Então isso virou uma chave. É verdade. E a ideia do discipulado entrou na minha vida e nunca mais saiu. Então, por onde eu passo, eu falo, eu prego, eu ensino e eu faço discipulado com as pessoas, porque antes eu achava que era só ficar dentro da igreja. E o Força da Fé me mostrou que não, que a gente tem que sair para pregar. Eu tinha aquela mentalidade assim. Lembra do Ricardo Carvalho, da Vila Zate e tal? Ele sempre foi de evangelismo. Ele Aí eu falava, galera, traz os caras pra cá, que eu sou da igreja, aqui nós cuida. Eu cuido. Porque eu fui da igreja a vida toda, eu fui esse cara. Então traz pra cá que aqui a gente cuida, beleza. Aí o Força da Fé, em 2010, quando surgiu, virou essa chave. Não, é pra sair pra pregar. Tem nada de ficar aí dentro esperando, não. É ide, vai, indo. Então virou essa chave. Mas aí depois, nesse episódio, eu não lembro o ano, mas falou, mano, é evangelizar sim, mas também discipular. Porque é muito importante. Ontem no Morro Grande eu falei de uma frase que eu vi. A frase é pra divulgar um filme, mano, que eu ainda não assisti. Então não sei se é bom ou não. Que acho que é Oficina do Diabo o nome do filme, né? Uhum. Que ele faz um alerta sobre, né, como que o diabo vai tentando trabalhar nas vidas. E aí na divulgação do filme os caras falaram assim, uma frase que a gente muito conhece, muito falou, que é Deus tem um plano pra sua vida. Pô, a gente falou isso, sei lá, centenas, milhares de vezes. Uhum. Mas a frase era assim, ó, Deus tem um plano pra sua vida, mas o diabo também tem. Eu falei, cara, eu tô há mais de 40 anos dentro da igreja, eu nunca tinha visto dessa forma. Mas eu falei, não, mas peraí, eu sou batista. Se não tiver base bíblica... Não, se não tiver base bíblica, não aceito. Não importa se é boa a frase, se não tiver base bíblica, não tem conversa. Mas tá lá. O diabo é mentiroso, mente desde o começo e veio para roubar, matar e destruir. Então, para tudo que Deus tem para sua vida, o diabo tá pronto e tá trabalhando para roubar, matar e destruir. Então, Deus tem um plano. Tem. Mas o inimigo também tem, velho. O diabo, ele é a oposição da graça, né? O assunto aqui é a graça. Sim. O diabo é o opositor, né? É a oposição da graça. Adversário. Ele veio para tirar você da graça, desde o começo. Sim. Desde o começo, e a estratégia sempre é a mesma. O diabo, ele não muda a sua estratégia. Como que era a estratégia do diabo no começo, lá no Éden? Olha, o fruto é esse. A palavra de Deus fala isso? Será que fala? Cara, eu preguei sobre isso ontem. Né? Lá no Morrão. Deus falou isso? Será que é assim mesmo? Não, calma. Não, ele ainda fala assim, certamente não morrereis. Certamente. Não, tá exagerando tá aí. Tranquilo. Seu entendimento tá errado, calma. Isso. E aí ele vai mostrando pra você, primeiro descredibilizando a palavra. Sim. Então, olha, Deus não é tão assim. Não é tão assim a palavra, não é tudo isso, pecado. Calma. Isso, e o que eu falei ontem, às vezes ele começa com uma dúvida. Sim. Não, ele não vai chegar confrontando. Não. Ele chega assim, falou, o Senhor falou pra vocês não comer da árvore do jardim? Mó aleatório. Aí, Eva, não, peraí, eu tô empoderado aqui, não, tô no controle da situação. Não, eu sou teólogo, lógico, não, falou, Deus falou. Eu sou aqui. Pastor, mano, se essa conversa fiada vai me levar pra onde? Claro que não, ele falou que pode comer tudo, só não pode essa. Mas não pode por quê, pô? Não, ele falou que se tocar, se comer, a gente vai morrer. Morre nada, pô. E aí, aí o diabo usa a mesma estratégia. Ele vai, primeiro, colocar dúvida no seu coração. Olha, será que é assim? Será que ama mesmo? E aí vai começar a apresentar o pecado.
primeiro ele descredibilizou a mensagem, agora vai começar Oferecer. Tornar o pecado menos danoso. Então ele vai falar assim, olha, mas não é assim tão assim. E tem um propósito nisso, porque se você comer isso aqui, você vai ser igual a Deus, né? Então ele começa a trabalhar no seu coração aquilo que te encanta. Isso, e até porque ele oferece o que a nossa carne quer. É. Então você fala, pô, faz sentido. E será que ele muda? Porque a gente vê lá em Jesus ele fazendo a mesma estratégia. Meu. Então, Jesus cara, com fome, ele não apresentou nada. Ele falou, olha, você pode fazer essas pedras virar pão aí. mano, eu acho que a maioria de nós, tentados igual Jesus, a gente cairia, mano. Claro, caria. Que a gente ia falar, não, tá vendo? Ó, Deus vai... A diferença é que ele é Jesus, né? Só. Porque se fosse Adão, não precisava de tudo isso. Não, caía na primeira. É. Porque Adão tinha o jardim todo. Foi. E olha que loucura que é esse processo, né, Claudinho? Que foi o que eu preguei. Eu falei, primeiro, irmãos, você tá ouvindo a voz de quem? Porque se você é de Jesus, não é pra você estar trocando ideia com o diabo. O que tá acontecendo? É. A Bíblia fala o seguinte: sujeitando-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não tá fugindo, não, né, irmão? Tá acontecendo? tá dando trela? Tá conversando? Não, pastor, esse lance de resistir ao diabo eu consigo sozinho. Foi, consegue onde, irmão? Você só consegue resistir ao diabo se você se sujeitar a Deus. É. O diabo é muito mais forte, muito mais esperto. Ele já faz isso há muito mais tempo e já derrubou muito crente melhor que eu e você. É, então. Então, se não for na dependência de Deus... Ele derrubou Adão, né? Que tinha de Deus diretamente ali. Relacionamento, né? É. É que eu falo, o tema foi Independência é Morte. Sugerido pelo próprio Ivo. Falei, aqui, irmão, quando a gente quer ser independente de Deus, o que acontece? Morte espiritual, morte física, morte no nosso relacionamento com Deus, é expulso da presença de Deus, não tem mais acesso a tudo aquilo que Deus tinha criado pra você. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano pra sua vida. Mas o diabo também tem. É, então, depende a voz que você ouve, né? Isso aqui é o... Então, aí fala, então primeiro foi o diabo. Aí ele falou, não é bem assim, mas daí chegou uma hora que não é mais o diabo. Não. Aí é a hora que Aí você responde, Eva, né? olhando pro fruto, vendo que ele era bonito, apetitoso e desejando ter o conhecimento. Aí não foi o diabo. Não. O diabo não pegou o fruto, descascou, se é que dava pra descascar, cortou e deu na boquinha de Eva. Não. E aí ele plantou no coração dela aquilo que já tinha no coração dele. Sim. Satanás plantou no coração de Eva aquilo que já tinha nele, que é o quê? Querer ser igual a Deus, ter poder, tomar o lugar de Deus. Então todas essas coisas ele vem plantando no coração da humanidade todo o tempo. Então o homem vai caindo pelas mesmas coisas. Sim. O homem é pego pela mesma palavra de Satanás, sabe? Fala assim, olha, o seu coração, olha seu coração, ele deseja isso é bom então. Como é que o pessoal, a galera fala assim? Não é errado se te faz feliz. Ah, se te faz feliz, tá tudo certo. Não é se faz errado feliz? se te faz feliz. Olha que loucura. E aí você vai vendo a humanidade caindo numa degradação cada vez mais profunda. Não, ali em Gênesis já azedou tudo. Eu já... Peraí, ali já se separar aqui, o resto vai tudo ali embora. Já foi. E aí acontece tudo que a gente vê, que é ao contrário da graça, né? Então, e é impressionante, Claudinho, como o Éden explica a gente hoje. Porque mesmo depois que a gente erra, muitas vezes a gente continua fazendo igual Adão, a gente se esconde. Se esconde. Ao invés de procurar Deus para poder resolver, não, a gente se esconde. E aí quando o Senhor nos confronta através de uma palavra, de um irmão, de um discipulado, uma coisa assim, fala, não, Senhor, eu mesmo não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Sempre, sempre a gente tem outro alvo para falar, não, o alvo é lá, não é aqui. Não, Senhor. Aí, não, Senhor, mas, Eva, o que você fez, mulher? Por que você fez? Não, eu mesmo não, Senhor, foi a serpente que me enganou. Aí que eu falo, né? Aí imaginando a conversa, Deus falando, ó, serpente. Aí eu falo, não, eu tô de boa, eu cumpri meu trabalho, bati a meta, era isso mesmo que eu queria e tá tudo certo. Então, na verdade, não tem como você falar de graça sem você pensar em Gênesis lá, né, na queda. Porque ali começou a desgraça, né? Ali começou ao contrário da graça. Satanás, ele conseguiu o plano que ele queria, que era trazer o homem para longe de Deus. Tirar o homem daquilo que é a vida, né?
E ali você vê o estado de pecaminosidade do homem, de desgraça humana. Porque ali você vê os 3 tipos de morte. Primeiro, a morte física, né? O homem... Porque o que Deus falou? Ó, põe um querubim na porta aí, Sim, pra ele que é para não correr. ter mais acesso à árvore Árvore da da vida. E agora você que veio do pó vai voltar pro pó. Então imagino que a morte física entrou ali também, então, né? a morte física, essas 3 mortes, ela foi resolvida em Cristo. Eu vou falar depois disso aí. Boa. Olha, por quê? Porque o homem virou ter a primeira morte, que é a morte física, a segunda morte, o afastamento total espiritual, de né? Deus, né? O homem agora não tem mais o relacionamento com Deus, acabou. Ele não consegue nem sozinho, como a gente falou no começo, né? Foi desligado totalmente de Deus. A segunda morte. A terceira morte, que é a pior, que é o último estágio, que é o inferno. Que Morte a pessoa eterna. vai ter aquela morte eterna. Não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. Então, esse é o estado que o homem se tornou. Naturalmente. A natureza do homem se tornou isso. O estado de desgraça. O Satanás conseguiu estabelecer o plano dele. Que era tirar a humanidade das mãos de Deus. Matar e destruir aquilo que Deus tinha como propósito para a humanidade num primeiro momento ali, né? Na criação. Aí Jesus veio e, só para completar essa ideia. Aí entrou Jesus na história, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus condenou o homem, ele já deu o lápis da graça ali. Na hora ali já veio a primeira profecia messiânica, né? De vários. Primeiro, olha, ele colocou um animal ali. Em vez para esconder a vergonha, ele chegou lá, fez pegou umas ervas lá e colocou e tal. Né? Deus falou: não é por aí. Isso não. Essa vergonha não vai ser tampada dessa forma. Essa vergonha precisa que um inocente morra. Tem pecado. Tem derramamento de sangue. Morrer. Alguém tem que morrer. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, né? Sim. Então, ele pegou e falou, não é assim. E não é você que provê, não é você que tampa a sua vergonha. Então, ele providenciou uma roupa, um animalzinho foi morto, o sangue inocente foi derramado, anunciando que isso aí seria a chave para a graça. Então, aí ele anuncia também, né? Ele fala assim, olha, a serpente fez isso com a humanidade, mas não vai ficar por isso. Da semente da mulher vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ela vai ferir o calcanhar. Jesus precisaria passar pela cruz, mas ele estaria triunfante. Porque ele ia esmagar a cabeça da serpente, né? Ia resolver o problema que começou no Éden. E quando Jesus foi indo para a cruz ali, ele já estava começando a levar sobre ele a resolução, né? O corpo dele estava começando a ser moído por os nossos pecados. E o sangue dele começou a ser derramado até a consumação da cruz. De novo, como no Gênesis, o inocente. O inocente, sem pecado nenhum, como uma ovelha muda carregada para o matadouro, sendo julgado, levado a pagar um preço que não era para ele pagar. Uma culpa que não era dele, um pecado que não era dele, e ele precisou morrer. E aí quando Jesus estava na cruz ali, ele foi erguido lá na cruz e ele falou uma palavra que para mim é muito profunda. Ele falou, tetelestai. Está consumado. E essa palavra, ela é uma palavra que tem vários significados. E é muito importante a gente conhecer um pouco disso. Porque essa palavra tetelestai, ela tem alguns significados. Um desses significados é quando um pai dá uma missão para um filho. E o filho vai lá e cumpre a missão e fala, pai, tetelestai. A missão tá cumprida, né? Isso. Cumpriu a missão. Como assim tá consumado? Acabou? Não, jovem. A missão tá cumprida. E tem outro significado. Quando alguém compra alguma propriedade naquela época, quando ele quitava aquela dívida, eles carimbavam lá e essa palavra é tetelestai. Tá pago. Então tá pago. Olha, o preço foi pago, né? Glória a Deus. Então ela também tem esse propósito de, olha, a dívida tá paga. Então ele cumpriu a missão e a dívida foi paga. E também tinha o propósito de consumação. Olha, agora não tem mais o que fazer. Agora já tá feito, já tá pago e tá consumado agora. Não tem mais dívida, não tem mais culpa, não tem mais nada, porque agora foi pago. O preço foi pago. Jesus salvou e sanou todas essas coisas. E agora ele resolveu todos esses problemas que veio do Éden. Primeiro, a morte física. Porque Jesus, ele diz assim, olha, primeiro, em Tessalonicenses vai falar, né? Os que são mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Então, nós seremos ressuscitados agora num corpo glorificado. Sim. Então, todas as coisas que a morte trouxe, a primeira morte trouxe física, do corpo de morte, de corrupção, de dores, de pecado, tudo isso foi resolvido na cruz, porque nós seremos ressuscitados naquele grande Amém. dia. E a segunda morte, que era de relacionamento com Deus, né? Olha, Jesus estava na cruz. Quando Jesus estava na cruz, o véu se rasgou de cima para baixo. Por que se rasgou de cima para baixo? Anunciando que agora não tem mais separação entre homem e Deus. Agora nós temos um sumo sacerdote que resolveu essa questão. E agora qualquer um de nós podemos acessar o Santo dos Santos através de Cristo. Sim. Não tem mais nada que nos separe do amor de Cristo Jesus. Sim, né? Romanos 8. Então ele resolveu essa segunda questão, que era a separação do homem de Deus agora. O homem foi religado com Deus através de Cristo. Aquele que estava separado, aquele que não tinha mais chance de se alcançar, através de Cristo, com o resgate do próprio Deus, né? Foi o que a gente falou no começo, né? Uhum. O homem não se chegava a Deus, agora Deus veio até o homem e trouxe ao homem de novo com acesso ao Pai. Então ele resolveu a segunda morte. E a terceira morte também que ele resolveu na cruz, que é a morte eterna. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. O homem se tornou uma nova criatura agora. Não é mais uma criatura que agora é desprezada por Deus, mas agora ele foi feito filho de Deus através de Jesus. Então aquela criatura que foi separada de Deus, agora ele foi Deus o recebe como filho. Sim. Porque ele não vê mais o pecado daquele homem, porque Jesus ele teve uma outra coisa que ele fez na cruz que chama justificação, né? Sim. Por que justificação? Essa questão é mais jurídica, né? O homem é declarado justo, né? Inocente. O homem era culpado. Isso aí a gente pode ver muito na passagem de Barrabás, né? Barrabás era um cara que era culpado, um assassino que tinha culpa, totalmente culpado, né? E aí você imagina o cara que tinha culpa, o cara que era culpado dos seus pecados, e tudo que ele tinha na sua perspectiva de daqui pra frente era que ele ia morrer na cruz, né? E aí, de repente, você vê aqueles caras lá, o algoz, chegando. Isso aqui é uma interpretação minha, viu, gente? Um pensamento meu. Você fica pensando, né? Imagina, você tá lá na cela esperando, ouvindo os passos daquele carrasco chegando pra te condenar lá, e o cara chegando e seu coração batendo cada vez mais forte. E aí o cara chega e fala assim, olha, você tá livre. Fala, mas peraí, por quê? Não, porque alguém morreu no seu lugar. Nossa. Mas então eu tô livre porque eu sou inocente? Não, você é culpado. É culpado, a lei já... Mas ele pegou a culpa sua e ele vai pagar Por quê? Simplesmente porque ele vai pagar por você. Você é culpado. Isso é a graça. Até o fim. Você é assassino. O seu passado não te fez inocente. Você é culpado, mas a pessoa pagou por seu pecado. Então, a partir de agora, você é livre. Você está livre e alguém vai morrer no seu lugar. Glória a Deus. Então, a cruz fez isso. Um monte de gente que era culpada, né? Foram libertos por Cristo Jesus. Quando Deus olhou lá de cima para o Filho, os pecados de todos nós estavam derramados no Filho, a ponto do Pai virar o rosto do próprio Filho. E aí você vê que de tudo isso, o desprezo, a negação do Pai, tudo isso aí era para nós. O desprezo que Jesus viu na cruz lá, falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele desprezo ali, aquele desligamento ali era para nós. Sim. Deus ia repudiar toda essa comunidade da fé ali. Mas através de Jesus, ele olha para nós e vê escrito, justificado. Eu lembro do sangue, né? Uhum. Do cordeirinho passado na porta ali, né? O sangue de Jesus é o que nos justificou diante do Pai. Então, quando ele vê a gente, ele não vê inocentes, ele vê justificados. O preço foi pago. Sim. Jesus pagou na cruz. Então, isso aí é graça. Amém. Né? A gente vê... Vocês estão entendendo que é conviver com o evangelista? Tô quase aceitando Jesus mais uma vez aqui. É isso, cara. Imagina o Claudinho conversando com alguém assim na praça. O cara só parou pra ouvir um samba. Ô, querido, tudo bem? Eu só falei pra ele te ouvir um bom dia. Não, só cumprimentei por educação. Ô, tudo bem? Tudo bem, querido? Falar um negócio pra você rapidinho. Posso orar pela sua vida? Tem algum pedido? Então. Quantas vezes, né, Claudinho? Nossa, glória a Deus, mano. muita... E aí, Claudinho, você lembra? Eu tento bater a história aqui com os convidados. Quando a gente se conheceu? Como foi?
Ah, você foi lá, né? Deve ter sido no ensaio do Força, né? No ensaio do Você Força da chegou Fé. lá, No ensaio do Força da um Fé. pandeirão vermelho que tinha lá, um tantã todo embolorado. Pesava mais de 5 quilos. Aquele pandeiro, aquele não era de Deus, não era só o fio pra tocar Não. esses pandeiros aí. Se o cara passou pelo pandeiro, eu ia ficar no grupo, não tem jeito. Não, então, era uma dificuldade arrumar um pandeirista, até porque o pandeiro... Então... Rapaz, teve um amigo meu que eu levei lá uma vez, chamado Sandor. Ele era amigo meu do trabalho, né? Ele morava em Osasco, mas um dia eu consegui convencer ele aí no ensaio porque ele tocava pandeiro também. Então ele me ensinou até um ritmo que eu aprendi, é o que eu uso até hoje no pandeiro, eu aprendi com ele. Mano, eu trouxe ele aqui no podcast. Hoje ele é pastor, mano. Olha. Pastor, ele era espírita convicto. O Força da Fé foi uma escola de pastores, né? Cara, olha isso, mano. Escola de profetas. Olha, a gente não... Claudinho, a gente não queria nada, velho. Não. A gente queria fazer um barulho pra chamar a atenção das pessoas pra falar de Jesus. E aí, cara, no sábado, quando a gente tava fazendo o aniversário do Força lá na Matriz, cara, quando meu irmão chegou, passou um filme na minha cabeça. Meu irmão hoje ele não frequenta, né, a igreja, mas quando eu vi ele lá, cara, eu lembrei de quantas vezes lá no Claudinho, no Fabinho, ele foi, que ele queria aprender cavaco, o João começou a aprender, ele foi, nisso eu falei, cara, isso fez eu voltar lá nos primórdios do Força da Fé, e ele tava ali nos 15 anos, cara. E você tem uma ligação direta na minha vida com o ministério pastoral meu, né? Glória a Deus, mano. Eu conheci o Haroldo, pra quem não nos conhece, foi justamente no Força da Fé. Força da Fé é 2010, 2011, por aí. E aí a gente começou a ter mesmo que o mesmo caminho, né? Sim. De evangelização. Porque eu sempre preguei em presídio, sempre preguei em Fundação Casa. Então, quando eu chegou até o Fabinho fala que foi a peça que tava faltando no Força da Fé, Olha né? só. Porque eu juntei o ministério que eu tinha de Fundação Casa, Sim, dessas eu lembro, coisas, fazia com uma galera. comecei a introduzir o Força da Fé também aí. Então, aí eu comecei a fazer esses trabalhos, né? E aí quando Deus me chamou pro ministério pastoral, né? O assunto aqui era da gente conhecer, mas a gente se conheceu, não tem como a gente falar sem ser o Força da Fé, Não tem. tem. A nossa história o é essa. bonezinho do Força aí, ó, show de bola. Então, aí quando eu comecei a ser chamado pelo ministério pastoral, eu tinha muita relutância por conta da minha escolaridade. Eu tinha pouca escolaridade. Então, o batista precisa estudar. Tem que ter uma formação teológica, isso é cobrado ali na hora. Então, eu meio que senti aquele... eu tenho chamado, mas alguém falava, você tem um chamado pastoral. Aí outro vinha, você tem um chamado pastoral. Mas estava muito longe, né, Claudinho? Pô, completar estudo, começar um seminário. Não, isso aí não é pra mim, né? Muita preguiça desse Nessa visita do pastor Oseias, né? Até coloquei na minha monografia lá. Ele falou assim, Cláudio, seu chamado não é para ser líder de célula, olha isso aqui. Seu chamado é pastoral. Não tá comportando mais, não, né? Tipo... seu chamado é pastoral, você já cuida de gente, você precisa ver esse negócio aí, o pastor Edson trilhar esse caminho aí, o pastor Edson precisa ver isso. E o pastor Edson meio que fala, eu vejo também esse chamado nele e tal, né? Mas eu mesmo não via. Mas ele também não quer trilhar o caminho, sei lá, né? Eu também não via. Quando alguém vinha falar, meio que disfarçava e saía fora de filhinho, né? Caramba. E aí um dia eu lembro que era até de madrugada. Não sei o que você faz na madrugada que você não dorme. Acontece às vezes. Ou antes... E eu também não dormia, porque eu recebi o vídeo. Parênteses aqui. Na pandemia, quando eu comecei a fazer umas lives no Facebook, chamava Graça na Madruga. Então era sempre a graça. A gente vai mudando o dia e o horário, o formato, mas é sempre a graça. Sempre tá a graça no meio. E por meio da graça, bora. E aí eu madrugada. Aí eu lembro que eu recebi esse vídeo seu na madrugada. E você nem lembrava, porque você falou, mesmo? Foi, É verdade. E você falou assim, mandei pra você puxar o E. Eu vejo isso em vocês. E esse vídeo era um vídeo de John Piper. Que ele falava assim, olha, como saber se você tem um chamado pastoral, né? E aí quando eu comecei a ver aquele vídeo, ele falou assim, olha, primeiro você precisa amar pessoas. Você precisa cuidar de gente, você precisa ter esse... E toda palavra, parece que cada palavra que ele tava falando ali ia encaixando uma pecinha. E aí, quando acabou o vídeo, eu falei, essa pessoa. É isso, sou eu. Me conhece o John Piper. Eu falei, esse aqui sou eu, né? E aí Deus cravou no meu coração. Esse aí é o seu chamado.
você foi chamado pra fazer isso, então você vai ter que ir pra cima. E aí eu falei, Glória mas como? Deus, mano. É. E aí eu fui na célula. Na célula eu mesmo que trouxe a palavra e a palavra foi pra mim mesmo, né? Porque na época a palavra tava falando sobre a gente não esperar só de Deus, né? Quando a gente orar pra alguma coisa, a gente tem que correr atrás pra aquilo se realize e aí Deus vai abençoar. Deus não vai abençoar ninguém se você não se levantar e for pra cima. Tem a nossa parte, né? Tem a parte. Não dá pra correr Deus não vai disso. fazer a água virar vinho se não tiver água. Ele já fez tudo, né? Enche lá de água. Se não tiver água, você não vai ver. Ele pode fazer. Pode. Mas eu penso que não há propósito. Sim. Em ele fazer tudo e a gente, só... Não tem propósito nisso. E aí, o que acontece? Aí eu falei assim, Cláudia, essa palavra veio pra mim. Ela falou, veio pra mim também. Não, é da Cláudia, eu não sabia. Não, mas que ela viu também. A palavra da célula. A palavra da célula, mas ela tava pensando em outra coisa e eu pensando em outra coisa, né? Nossa! Ela tava pensando dela fazer enfermagem na época. Cara. E eu tava pensando no chamado pastoral. E aí eu falei assim, ô Cláudio, o que você viu nessa palavra? Eu falei assim, eu vi que eu preciso voltar a estudar e fazer a enfermagem. E eu falei assim, eu vi que eu preciso voltar pra escola. Que é o primeiro passo. Mas não falou pra ser pastor, pra não dar um choque, né? Não, eu preciso terminar os estudos. E aí eu comecei a voltar, terminar os estudos. Aí quando eu comecei a terminar os estudos, né? Terminei. Olha, eu tinha parado na 6ª série. Certo. Aí eu voltei a estudar, fiz eliminação de matéria, fiz aquele monte de coisa. Fiz a primeira faculdade teológica. Cara. Aí não deu certo, travei. Eita. Aí fiz outra. Então não consegui terminar também por questão financeira. Eu sei que eu fiz umas 3 faculdades. Certo. E aí eu terminei, né? Concluiu. Concluí uma. Cara, e agora eu tô fazendo a outra. Boa. E aí já trabalhamos esse propósito de ser pastor na Cláudia, né? Ela primeiro não queria. Não, né? Não, eu não quero. Esse negócio de pastor não vai dar certo, Nossa, não vai dar certo. Orando pelo marido descrente, agora que quer ser pastor, não. Aí já é demais também. Não, assim já é crente demais pra mim. Mas aí ela, conversando com as irmãs, aí ela recebeu e falou, não, realmente eu acho que é isso que Deus quer também pra gente, pra nossa família. Glória a Deus, mano. E aí ficou melhor pra mim, né? Porque se a Cláudia não quisesse, eu também não ia querer. Sem o apoio da esposa, ministério, não ia dar certo. Tem como, e olha, eu vou falar pra você, na igreja, a maior ajuda que eu tenho é da Cláudia. Sim, eu sei. É a maior ajuda. Ela gosta de ficar na igreja, ela faz almoço de domingo. Que da hora, Claudinho. Que da hora. Então você teve essa participação, né? Deus usou você nessa parte aí. Um vídeo na madrugada, hein, Claudinho? Mudou tudo. Às vezes eu mando oração pras pessoas, né? O cara olha o áudio lá, 3, 4, 5, 10 minutos, cara fala, misericórdia, morreu alguém, né? Eu sei que ele gosta de podcast, mas precisa me mandar, né? Assim, né? Caramba! E aí, mano, já teve ocasião da pessoa do outro lado já devolver o áudio chorando. Falando, cara, eu tô olhando em volta do meu carro pra ver se você não tá aqui, cara. Ele falou, porque eu saí com o meu carro pra entrar na contramão na rodovia, cara. Aí, tá vendo? Falei, do nada, né? Eu falo que é os do nada de Deus, né? Chegou esse áudio, chegou essa oração, cara, e você falou na oração que tá no meu coração agora, que ninguém sabe. Eu falei, irmão, tava de madrugada aqui sem fazer nada. Deus falou, eu vou orar por alguém. Acho que Deus olhou lá e falou, chama quem tá acordado. Vem quem tá online aí e manda a oração. E acontece Deus agindo, cara. Graça de Deus em nós, como eu falo aqui. Através de nós. Apesar, mano, de nós, das nossas falhas, apesar de tudo que eu sou. Isso é graça, né? E muito além de nós, mano. Que às vezes a gente tá com um propósito de mandar uma oração, de fazer um pagode na praça pra evangelizar, mas, mano, Deus tá em outro rolê, com outra visão. Ele só precisa que alguém se coloque como instrumento dele, cara. Como instrumento da graça pra ele alcançar, pra ele, porque quem faz é ele. Converte, restaura, transforma, liberta, traz de pé, meu. E a graça, você vê como que Deus fez na minha vida, e aí vai a família inteira vai nessa, né? A Fernanda mesmo tá envolvida naquele radical lá, que é a vida dela, né? Vida dela. O pastor Fel veio aqui e falou do radical. Ela ama aquele radical. Ela ama. Você amou também, né, Claudinho? Eu não.
No começo eu não queria nem ser mais pastor na minha vida. A gente não conta o Mas que isso aqui não é de Deus, não, mano. A gente não conta o que acontece no Radical, que é pra que cada um tenha a sua própria experiência Sim. sem criar expectativa nenhuma. A gente fala, ó, vai de coração aberto pra Deus falar com você, né? Aí numa situação lá, eu sabia que você ia e tal. Aí quando eu olhei numa determinada cena, falei, nossa, o Claudinho tá aí mesmo e tal, não sei o quê, né? Que legal. Fui falar com ele, pensa no nego chorando. Não, eu falei assim, eu vou chegar lá, vou sair do ministério. Eu falei, eu não sou pastor, mano. Eu falei, o negócio é tenso mesmo. É muito bom, cara, é muito bom. Aí... Não, mas comigo não foi diferente também. Não, você sabe que é montado, você sabe sim, que é uma... É uma simulação, é o uma pastor Fel fala. É uma simulação. simulação. Mas aquilo, o Espírito Santo te confronta de verdade. Sim. E aí você fala, meu, que quando o cara fala uma coisa que é mentira... Beleza, fala, é mentira, acabou. Mas quando você fala que é uma coisa que é verdade Que é verdade sua, que você sabe que... Aí, mano, chegou uma hora que eu falei assim, o cara começou a falar, falei, meu, isso aí que você tá falando, eu falo com Deus. Isso aí eu falo pra mim. Cara, Eu falei, você não tá me acusando, porque isso aí eu falo pra mim. Uhum. Né? Porque tem não é que a gente não Sim, pode falar situação, tudo, né? E aí você chega lá, o cara falando, olha, você é isso, você é aquilo. Eu falei, eu sei. Tá tudo bem, é isso mesmo, sou depravado. Aí o cara falou, mas é isso. E eu vi as pessoas assim, não, eu não sou não. Aí... E aí o cara falou pra mim, eu falei, eu sei que eu sou assim. Deus trabalhando, aqui com cada um de um jeito, né? E aí eu falei, meu, eu não mereço nada disso, né? Rapaz, é muito bom. Ó, você que não participou do Revolução Radical, tem que ir, cara. Vai porque... Tem que ir. Imagina como o pastor Fel falou aqui mesmo, que são simulações, né? Mas são simulações que faz a gente repensar. Faz a gente analisar. A gente fala, pô, será que é isso mesmo? Tô indo na direção certa? Não tô. Então, vale a pena, eu incentivo mais uma vez. A gente sempre fala aqui do Radical. Procure, acho que tá 1 mês aí de acontecer mais um. Vale a pena. Não, você sai de lá amando mais as pessoas. Amando mais a Deus. Você vê que o evangelho... rola um autoconhecimento profundo. O evangelho é muito além daquilo que você pensa que é evangelho. Que ali você vive o evangelho no extremo, né? Sim. No extremo ali. Chega de falar de Radical. Tá dando spoiler já. E Claudinho, né? Esse pessoal, a direção já falou que a gente tá acabando, né? Tá acabando. Os caras falaram, quanto tempo dura o podcast? Falei, até a Stephanie falar que falta 10 minutos. Essa é a hora de acabar. E aí, mano, só pra gente entender hoje, Claudinho, a graça através da sua vida, ela tem se manifestado, óbvio, de muitas formas, mas pensando em atuação ministerial, pastoreando a Igreja Batista Parque de Taipas, camisa que ele veio hoje aí no podcast. E como tem sido essa experiência, Claudinho? Deus chamou mesmo ou foi só um assovio? Não, Deus chamou, graças a Deus. A igreja é uma igreja abençoada, é uma igreja pequena, mas é uma igreja que a gente vê que Deus tá muito atuante ali, sabe? Glória a Deus, mano. As pessoas... uma coisa que é bem legal, que eu vejo os pastores reclamando, né? Eu tento fazer isso aqui na igreja, mas a igreja parece que não responde. Não compra a ideia, né? Lá a igreja é pequena, mas a igreja compra tudo que a gente propõe. Vamos pra cima, vamos fazer evangelismo, vamos fazer célula, vamos. Porque os pessoal, eles gostam de estar na igreja, né? Quando eu cheguei lá naquela igreja, a igreja tava passando uma fase ruim, o pastor tava jubilando. Tinha acabado de sair da Covid, né? Então a igreja já era pequena. Eu cheguei a fazer algumas matérias na teológica com ele. Né? Conheci ele na teológica. É uma benção, o Denilson. Pastor Adenilson é benção, né, mano? E aí a igreja tava passando essa defasagem toda, né? E aí eu cheguei lá, acho que tinha umas 7 pessoas na igreja. E aí teve uma desavença das irmãs lá e saiu as irmãs que brigaram todas. E aí o que já era pouco ficou menor ainda. Menos ainda. Então o que acontece? Aí eu falei, Deus, será que é pra ser mesmo? Porque não tem ninguém, não tem o que fazer aqui. O pastor é quem aqui, pô?
E aí, não, mas aí Deus foi trazendo, sabe? Você não é evangelista? Deus foi trazendo foi trazendo outro. Eu visitei alguns que já não estavam vindo. Então, agora a igreja deve estar com umas 30 pessoas. Glória aí, a Deus, mano. né? Então, a gente tá fazendo esse trabalho. As pessoas que estavam também lá, que tinham ficado, não eram pessoas comprometidas com a igreja. Então, apesar de ser poucas pessoas que tinham ficado, mas eles sustentaram a igreja. Pessoal que tá trabalhando, tá chegando eles junto, né? sustentaram a igreja e conseguiram segurar a onda, né? Então, agora a gente tá um propósito de vitalização da igreja. Ok. Então, eu trabalhei a questão teológica, né? Trabalhei a questão de harmonização entre os irmãos, porque às vezes, por ficar meio com o pastor ter que só tá lá uma vez só, né? O pastor Denilson, a igreja fica meio que perdida teologicamente. Então, primeiro eu trouxe uma visão teológica, alinhei tudo. Agora a gente tá num outro processo da igreja agora, que é o processo de evangelização na íntegra. Então agora a gente vai para cima. Boa. Então a gente vai para as casas, vamos visitar os lares e vamos fazer... A escola que você tem um projeto lá, é lá no Paulistano ou é no Morro Grande? É no Morro Grande. Esse projeto vamos achar uma quadra no Paulistano aí, né? E pôr pra cima. Lá. Então a gente tá nesse foco aí. E eu tô gostando bastante da igreja. Glória a Deus, né? A igreja... Ela é uma igreja bem calorosa, né? Ama o pastor. Amém, mano. Né? Amém. Então isso é importante. Então é uma troca de afeto. A igreja é muito boa comigo. Às vezes eu tenho um amigo meu que fala assim, cara, você podia me pagar 50 mil reais pra ser pastor de igreja que eu não ia ser. É pra mim também, jovem. Porque não é pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, ali é coisa eterna. É outro rolê ali, cara. É outra situação, né? Ali é. Mas o ministério pastoral... Fala, mano, o ministério pastoral... tem as suas flores e tem os seus espinhos. Tá tudo bem, mano. Agora, o que eu vou fazer se eu não fizer o que Deus me chamou pra fazer? Vai pra onde nós iremos, né? Não, e outra, mas tipo assim, acho que o pior fracasso que a gente pode ter na vida, né? É a gente ter sucesso nas coisas que Deus não colocou pra nós, não nos chamou. Pô, então eu vou ter sucesso no que não é aquilo. E você faz triste, sem vontade, não dá certo. Não, Deus vai conduzindo. Não. Glória a Deus. Você tá lá 2 anos, né? Tô lá 2 anos. Como pastor oficial, 1 ano, né? 1 ano, né? Eu tava como seminarista, né? 1 ano. Aí depois eu fui ordenado há 1 ano, agora vai fazer 1 ano. Aí você fala assim, ô pastor, vocês são do pagode e tal, por que não vai fazer o pagode lá? Já fomos, rapaz, você não tá nem sabendo. Claudinho chamou, aí chamou uns amigos, aí juntei com Família PH, que é o grupo que a gente tem aqui em Santo Amaro. E eu tô mó feliz que eu tô conhecendo outros grupos, outra galera por aqui também do samba gospel. E aí fomos lá fazer um evangelismo lá, né, Claudinho? Foi bênção, né, mano? Foi bênção. Glória a Deus, cara. Tá vendo? E vamos fazer outros, né? E então, e as coisas vai mudando. Eu agora pastor, você também pastor. E o Charuê continua firme lá no Força da Fé, também pagando um preço e tal. Mas você vê que Deus não tira isso, mano. A gente continua usando pra glória dele, pra alcançar pessoas. Eu acho que não tem esse negócio de tirar do... Deus não tirou a gente do... Não, Deus colocou a gente em outro lugar, né? Sim. Olha, agora vocês precisam ir em outros cantos lá, deixar outras pessoas fazer isso aí. E aí começa a fazer onde não estão fazendo. Por N razões, né? Glória a Deus. E Claudinho, a gente sempre pede pra indicar um livro, o convidado. Foi um livro que falou com você, que você acha que pode ajudar as pessoas a se conectar com Deus. Você lembra de algum... tem vários livros, né? Mas tem um livro que é o mais lido, né? De toda a história. Fora a Bíblia, vem com a Bíblia, não. Fora a Bíblia. A Bíblia é Me ajuda aí, né? Mas tem um outro que é um dos mais lidos. Eu acho que é o mais lido depois da Bíblia. Qual? Que é o Peregrino. Boa indicação, hein, jovem? Quem lê esse livro é um livro muito bom. Principalmente para quem é novo na fé, né? Ele vai falar dos embates da vida cristã, né? Aquilo que tenta te distrair, prepara a gente para algumas coisas que a gente vai enfrentar na vida. Então é um livro muito que eu indicaria. Muito bom, Peregrino de John Bunyan. Isso. Muito bom. Tem várias versões, várias edições, tem pra criança. Eu vou depois encontrar onde tem o livro aí, eu coloco o link na descrição. Eu acho que ele é mais vendido. Acho que livro cristão acho que é mais vendido fora a Bíblia, né? Fora a Bíblia. A Bíblia é o mais vendido. A Bíblia é mais vendido. Da Bíblia, o livro mais vendido de dentro da Bíblia é João.
e a Bíblia é o mais, né? Já teve convidado que indicou o evangelho de João, acho que foi o Fel. Falou, mano, eu queria indicar João, aí teve outro que João indicou é Romanos. necessário isso. Cara, João é sensacional, né? Mas eu indico. E Glória a indico Deus. um programa aí, Segunda de Graça, com a pastora Haroldo. Sensacional. Essa indicação eu vou colocar em destaque. Podcast Segunda de Graça. Você não pode perder, mano. Você é muito Zé, sei lá o quê. Não vou nem falar Zé desviado pra não assistir o Segunda de Graça e não divulgar e nada disso. É capaz de dar até 7 anos de azar. Misericórdia, tá amarrado. E a Amanda pediu pra divulgar o ministério dela agora que ela tá lá, viu? Como que é o nome do ministério? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tá vendo? Ô, Amanda, divulga pro seu pai o ministério, viu? Porque ele veio aqui pra divulgar e não sabe o nome do ministério. Mas, Amandinha, eu vou falar com você. Vamos conversar mais sobre isso. Ou você, ou a galera que lidera lá o ministério, pra um dia estar sentado aqui com a gente pra gente conversar. É um trabalho de rua que eles fazem também, né? Na Paulista e tal. É bastante gente. Acho que tinha umas 200 pessoas na Paulista a última vez. Caramba, levar o Força da Fé lá, jovem. Então. Aliás, eu ia falar isso com o Shadoway pra ver como que é o esquema pra tocar na Paulista. Acho que seria bem legal a gente fazer isso um dia. Deve ter autorização com alguém lá, mas deve ser Eu não difícil, sei como funciona, porque a Paulista de domingo virou um polo cultural, assim, né? Então você vai andando pela Paulista, você vai vendo gente tocando, gente fazendo pintura, estátua, uma parte de coisa. Mas tá aí, né? Ela põe no link lá na... Vou pôr o quê no link, mano? Não, você nem lembra o nome. Ela põe lá no comentário lá e o pessoal vai ver lá, que eu não lembro mais. Olha esse Claudinho, gente. Mas é uma benção. É uma benção. Coloca lá no link, ó, benção. filha do Claudinho. Ministério... me ajuda aí, Claudinho. Não, mas ela vai descobrir. Ela põe, né? E querendo Deus, ela estará aqui. Põe, Amandinha, põe nos comentários põe aí. aí no comentário aí que seu pai tá ficando velho. Já não lembra muito. Sinais de Alzheimer aí, ó. É muita graça. Só a graça pra cuidar da minha memória. Aliás, esse Haroldo é engraçado. Viu? A minha memória já é uma vaga lembrança, já. Não tenho mais a memória em si. Essas brincadeiras sem graça. E outra coisa. A graça, né? Aí eu tenho umas figurinhas no celular que é uma foto do Armínio lá, né? Falando assim. Perdeu a graça. Perdeu a graça. Perdeu a graça. Ia ser mais engraçado se fosse Calvino. Não, mas tem uma de Calvino também. Agora eu não lembro o que tá escrito na figurinha. Mas que fala ao contrário, né? Fala que a gente não perdeu a graça. Eu tenho a figurinha, vou achar. E, mano, pense em alguém que a gente pode trazer aqui pra trocar essa ideia. Eu não trago só pastor, né? É que a ideia com o pastor é muito legal a gente conhecer gente diferente falando da graça, mas tem gente que vê... semana passada, cara, veio o pastor Leandro aqui. Cara, eu não sabia do rolê dele tentando ser jogador de futebol. E como ele entende que Deus levou ele pra Israel pra fazer um teste, que deu tudo errado, ele não virou jogador do time, mas ele entendeu que na verdade Deus levou ele lá que era pra falar de Jesus pra um cara, e esse cara se converteu e seguiu a vida dele. E cada experiência que ele tinha tentando ser jogador de futebol, igual você falou aqui, ele foi entendendo que na verdade Deus estava preparando ele pro ministério, cara. É o que eu falo, quando a gente olha no retrovisor, é mais fácil da gente enxergar tudo que Deus fez pra gente chegar. Você não entende nada, né? Na hora, velho, pô. Só dá errado. E ainda nesse caso, o cara que ele evangelizou foi contratado pelo time, mas ele não. Falou, pô, senhor, o que o senhor quer comigo? Eu venho aqui, evangelizo o cara se converte, ele é contratado e eu não, vou voltar pro Brasil? Aí é tenso. E na hora, mano, a gente não entende e dá pra dizer melhor assim, porque esse é o plano de Deus. Você talvez se a gente... Você é ser pescador de homens. Se a gente soubesse tudo antes, Claudinho, a possibilidade da gente estragar tudo seria muito grande, cara. Não, com certeza ia estragar tudo. Não sabe? Não, senhor, então peraí, porque eu acho que se eu fizer assim, ó, acho que vai dar um resultado melhor do que esse que o senhor tá querendo. Eu tenho uma ideia melhor, senhor. E quem, Claudinho? Quem a gente pode trazer aqui pra falar, pra testemunhar? O Ivo não pode. Nem o Ivo, nem o Plaza. Não, o pastor Edson Plaza eu já quero trazer e o Ivo vem semana que vem. Então, outra pessoa. Olha, tem uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu sei que ela tem muita história pra contar, é a Angélica. Irmã Angélica, olha que legal, Angélica cara. Seria uma pessoa legal, porque ela tem muita história. Ela tem... O que eu conheço, só que eu conheço. Ela tem trabalho com criança,
Ela trabalhou, já fez capelania hospitalar. Olha aí. Ela foi a chefe nossa lá, né? Nas viagens missionárias. Viagem missionária, ela que cuidava do Então, evangelismo, missões. Tá com trabalho agora de evangelismo lá no Morro Grande. Então ela tem Muita bagagem, muita né, bagagem, muita história de graças, né? Que legal, De cara. vidas alcançadas aí. Então acho Boa que indicação, mano. Boa indicação. Vou trocar boa ideia com ela. Eu vi ela ontem, né? Que eu preguei na igreja dela. Vi ela. O Carlos tava? O Carlos tava. Eu não falei com ele naquela saidinha ali do culto. Na saidinha de culto, época de presidiário. Eu não falei com ele no átrio da Nem igreja. É pastor, né? No pátio, é. Eu não falei com ele no Deus abençoe ali do final do culto, né? E aí tinha uns irmãos do Morro Grande que falavam assim: Pastor Haroldo, que bom que você tá aqui hoje, eu te carreguei no colo. Eu falei, mano, não fala isso não, que ninguém acredita. Não vem com Antes essa. é fácil, quero ver agora. É, não, agora só o Hulk. Mas ele falava assim: não, pastor, eu te carreguei no colo. Eu falei, mano, irmão Firmino, sabe quem é, não? Sei, O pai da sei, Anice? sei. Ele tava lá, ele falou, ô pastor, você lembra de mim? Eu falei, imagina, irmão, como que eu vou esquecer? Eu conheço o irmão desde a época que eu ainda passava debaixo dos bancos, ainda cabia. Agora nem em cima consegue. É, agora é uma questão, é outro tipo de limitação, né? Isso era coisa de menino, e como diz Paulo, eu já não tô mais nas coisas de menino. Agora não Mas consegue. é só por isso. Não é que não consegue, não. Até pra subir no banco da trabalho já por baixo. Você vai sentar no banco, o banco estrala. Você vai levantar, estrala as costas. Fica uma situação complicada. É um senta e levanta no culto, o banco pede socorro, o banco. Mas tá tudo bem. Não tem graça essa. Essa caiu da graça, como disse. Seu comentário não teve graça nenhuma. É as piadas que a gente nunca faz, né? Não pode, não. Tem umas piadas que se eu falasse no podcast, mano, eu só tenho quase 300 inscritos, mas já perderia metade. Perdeu metade, já acabou. Isso se eu não perdesse a liberdade, tornozeleira, ser preso e processado. Tem coisa que A não gente pode ainda, não falar. ainda nem falamos do programa que nós tinha, lembra? Do programa lá da Pastora Com. Cara, Pastora Com. Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Já deu os 10 minutos da Stephanie, coitada. Eu já vou liberar vocês, Stephanie, prometo. Mas teve uma pastora, cara, que ela teve uma ideia. Não sei que voz que ela ouviu, mas ela ouviu e nos ofereceu um programa numa web rádio. Você lembra o nome da web rádio? Não. Era o nome da igreja? Era. Porque ela era da Igreja de Deus, lembra? Ela falou, eu sou da Igreja de Deus. Eu falei, eu também, mano, minha igreja também é de Deus. O nome era Igreja de Deus, né? Pastora Com. Acho que era Conceição, não sei, mas era pra gente chamar de Pastora Com. Ela falou, a gente tem um horário aqui, sexta das 8 às 10. E aí a gente começou a apresentar um programa do Força da Fé. Na verdade, era um programa meio ensaio, né? Era um programa meio ensaio, meio debate. Porque os nossos ensaios, quantas vezes... Ao invés de ensaiar o samba, que tava ruim e precisava ser ensaiado, a gente fazia só o devocional, mano. E aí a gente fazia o devocional pra ser antes do ensaio, o devocional ia embora. Não acabava. Não acabava, depois não tinha ensaio. Aí a gente começou a fazer isso na rádio, o que é uma loucura. Uma pessoa em sã consciência não faria isso. Não colocando eu e o Fabinho no mesmo programa ao vivo, né? Nossa. Gente do céu. Não tinha como Tem dar coisa que certo. não dá nem pra falar na rádio, porque senão a pessoa nunca mais chamava a gente aqui. Aquele texto que diz, né? É vergonhoso até mencionar. Meu. Tinha programa que a gente ficava a semana inteira rindo. Mas foi legal, então. E essa primeira experiência foi que fez eu amar isso aqui. Amar, sentar, gente, conversar, transmitir e tal. E o Regis, orando pelo pastor Mota, já tinha morrido há 10 anos. Meu Deus do céu. Os caras dando microfone pro Regis sem o cabo, sem né? o cabo, e ele mandando um salve pra... Manda um salve lá pro pastor Mota. Eu quero mandar um salve pro Japão. E o negócio desligado.
E o pessoal... Tem misericórdia. Meu Deus do Mas era muito legal aquilo, né? O Charuê e o Willor, eles ficavam numa tensão. Mano, pelo amor, Fabinho, para. Não fala isso. Haroldo, não fala isso, não sei o quê. Mano, não dá pra editar depois, é ao vivo e tal, não sei o quê. Mas foi um tempo muito bom e fez eu me apaixonar por esse lance de E tinha público, né? Tinha gente lá do Japão. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Tinha uma galera que conseguia. Eu ainda tenho essa vontade. Eu não sei como Deus vai fazer. É que tinha os momentos também de seriedade, né? Alguns. Né? Não, tinha. A gente começava aquela... Tanto que a gente fazia o devocional, fazia debate. Mas assim... Quando o pessoal parava de rir, dava... Mas assim, não dava. Aí a gente tocava às vezes, lembra? Uhum. Tocava algumas músicas. Era um negócio que tinha tudo pra dar errado. Mas a graça transformava o mal em bem ali, né, mano? Tempo bom demais. Tava falando pro Charuê, 15 anos, mano. É muita história, velho. Muita história. Muita história. Aliás, eu tenho umas ideias. Tô falando pro Charuê pro Força também, relacionada a podcast. Estamos sonhando aí e colocando na mão de Deus, sabe? Mas bem lembrado, Claudinho. Bem lembrado. Olha, é rádio. Assim, de rádio a Fundação Casa, né, velho? A gente foi inclusive, só lembrando, a gente foi numa Fundação Casa uma vez, você vai lembrar. Não, eu lembro de várias. Que o pessoal da igreja que tava junto lá falou assim: pessoal, inclusive. Vai ter sorvete. Semana que vem vai ter a festa do sorvete. Você que vai tá incitando uma rebelião na. Se vocês quiserem ir, como que o cara vai na festa do sorvete? O cara tá preso, mano. Me ajuda aí, não. Caso você seja solto. Meu Deus. Putz. Gente, esses caras aqui, mano, eles são demais. Eles são demais. Não dá pra o cara falhar perto desses caras aqui, não dá, mano. Não é verdade. Isso não é verdade, não. Deixa isso pra lá. Os caras. Não, essa aqui é a última que eu vou contar. Tá. Os caras chegaram lá na Fundação Casa, o cara pregar pros caras lá. Porque a Fundação Casa só tem cara já grande, né? Tem uns adolescentes já nos 18. Já tem cara que é praticamente homem. Aí chegou um cara pra cantar o rap lá, lembra? O rap do Teletubbies lá. Aí o cara chegou lá, quando eu era pequeno, ouvia Teletubbies e não sei o quê. Nossa. Aí o abençoado do nosso líder, Fabinho, fez um rap lá. Aí começou, é o rap do Teletubbies. Aí o Haroldo, lá. Esquece isso, Claudinho. Fala que foi uma benção. Foi uma benção, porque esses caras foram rindo lá da Fundação Casa até em casa, mano. Agora, eu não lembro se foi nesse dia que tava pra estourar uma rebelião. Acho que não, né? Foi esse? Foi no... Que a gente foi, tinha até uma mini tropa de choque assim fora esperando. E no fim a gente foi mó benção. E os caras da unidade pediram pra gente ir de novo. Foi da festa sorvete, né? Aí era pra estourar a rebelião mesmo, né? Os caras estavam querendo fazer uma rebelião. O cara convida ele pra uma festa de sorvete na igreja dele. Semana que vem. Isso é muito sem noção. É a confirmação, né? É confirmação. Vamos virar a unidade. Claudinho, do céu. Muito obrigado, mano. Mais uma vez. Eu que agradeço. No final das contas, se fosse continuar, mano, tinha conversa, tinha história. Dá pra uns 10 livros. Tinha conversa e tinha história pra caramba pra contar, mas é bom. Tem coisa que o Charuê falou, tem coisa que você falou, aí se mais alguém do Força vier, o pessoal vai juntando aí vai juntando. O quebra-cabeça, os mosaicos, pra ver de tudo que a gente já passou, que a gente já viveu, né? E você vê que a história, né? Um rapaz que tava lá no começo, que odiava crente, né? E aí depois você vai ver essa trajetória de pregação do evangelho, vidas que foram transformadas e aí a gente vê que o evangelho vai além da gente. Sim, muito além de nós. Além. E hoje ele é pastor, muitas vezes continua odiando os crentes, mas... Não odeia não, mas ele gosta de buscar, né, evangelista e tal. Muito obrigado você que ficou até aqui, muito obrigado, Stephanie, pela paciência e trabalho de sempre. Agora você já sabe o rolê, né? Caramba, ficou até agora e ainda não curtiu o vídeo? Ou não vai compartilhar? Ajuda os parça aí, compartilha, em nome de Jesus. Né, Claudinho? Bênção pura, sem mistura, como diz o pastor Edson, né? A ideia continua sendo a graça, mas se você só assistir o episódio, ajuda, mas não espalha, né? Então, ajuda a espalhar o evangelho. Isso. Sai semeando aí nas suas redes sociais. Quem sabe
o testemunho do Claudinho alcança alguém e faz com que haja transformação, restauração, porque não salvação. A gente não duvida do poder de Deus. Ao contrário, nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação, para transformação, para restauração de todo aquele que crê. Então seja um instrumento, seja um parceiro, olha os comentários, tem tudo aí para você. Claudinho, dá o tchau pro povo aqui. É isso aí, galera. Tchau. Eu quero agradecer ao Haroldo, Glória a Deus. a Stephanie, por ter essa paciência com a gente aqui. É, coitado, né? Que Deus abençoe Ela muito. fica xingando ali de baixinho, às vezes eu ouço. Às vezes eu escuto a risada dela aqui, ó. Não, ainda bem, ainda bem. Ainda bem que é a risada, né? Gente, muito obrigado, pastor Haroldo, muito obrigado à Segunda de Graça. Prazer estar com vocês, prazer estar aqui com vocês. Eu quero só falar para vocês que estão nos vendo, compartilha, né? Dá um like aí, dá uma força para esse programa, mas principalmente levar o evangelho através desse programa, né? Amém. E quero também só dar uma mensagem rápida aqui, falar, olha, vocês que ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, a graça, ela é acessível a qualquer um, né? A palavra de Deus diz que Jesus se manifestou em graça para todos aqueles que crê. Então, se você ainda não recebeu essa graça, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor, aceita, porque nós não sabemos o amanhã. Sim. Nós não sabemos como que vai ser da nossa vida. Mas o que você pode saber agora é que Jesus está acessível agora, Amém. já, né? Recebe o Senhor Jesus, ele pode mudar a história, pode não. Se você aceitar, ele vai mudar a história da sua vida, não só nessa vida, mas por vida toda eterna, a eternidade, né? A graça de Deus nos alcança apesar do que nós somos. Isso que é o fundamento da graça, que a graça, ela não tem preço, ela não tem como você pagar. Uhum. A diferença da graça e da lei é essa. Porque na lei você tinha que fazer alguma coisa para agradar a Deus ou para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Na graça, não. Na graça você recebe aquilo que você não consegue pagar. Sim. Que é a salvação em Cristo. Então, sim, Jesus te ama, Jesus ama você, Jesus ama a sua família e Ele quer mudar a sua história. Amém? Amém, amém. Glória Recebe essa palavra em nome de Jesus. Valeu! Toda segunda, 20 horas, canal Segunda de Graça. Eu tô esperando você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até a próxima. Até a Valeu! próxima.